Salve, salve galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast. Hoje, bom, tem o Monarca aqui, como sempre. E aí, tudo hoje bom? de banho tomado. E hoje tem também aqui o nosso amigo Iago Martins. Tudo bom, Iago? Eu tô levemente preocupado que foi necessário avisar que o Monarca tava de banho tomado. Eu ia cumprimentá-lo até eu voltei a mão aqui, né? Aí infectou, já tá doente e vai morrer. Iago que é teólogo, Sim, economista, mais ou menos. pastor. Sim. Há 4 anos já, você tem 27 anos, aí você Isso. falou. E o cara é pastor desde novinho, é um menino, né? Deve ter sido difícil ter o respeito das pessoas. Eu já era imagino. chato e com jeito de velho já desde muito novo. Entendi, já usava esses óculos aí, Usava. meio carequinha. Foi acabando aqui na frente. Entendi. Ficando branco. Mas fui piorando durante o pastorado. Eu acho Entendi. E escritor? Tu é escritor há muito tempo ou esse é teu primeiro que livro? publiquei meu primeiro livro com 21. É? Foi, esse é meu sexto. Caraca, cara. Eu Caralho, sou tu meio tem- compulsivo. O cara tem 27 anos e já viveu pra caraca, cara. Não Interessante. sei, talvez um pouco. Já é casado, tem quantos filhos que Tem uma, tem Catarina. Linda, beijo, Tá Catarina. escrito aqui o nome dela em algum lugar, né? Pai de Catarina. Isso. Cara, bem legal. Esse teu livro aqui sobre a máfia dos mendigos deu o que falar. Tá dando. Tá dando ainda. Tá dando. O que é excelente pra vender livro, né? Imagino que sim. Mas eu vi uma galera meio bolada contigo falando que sim. não era pra dar... Porque assim, eu não sei se os caras leram o livro. Não. Provavelmente não. Porque, assim, foram comentários bem precoces, assim. Quando tu falou do livro e falou do que se tratava, eu já vi alguns comentários precoces. Só tinha a capa do livro, né, disponível. Quando A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria, foi divulgado, né, a capa dele, quando saiu na Amazon lá, na pré-venda, né, o pessoal começou a escrever resenhas proféticas do meu livro. Então é muito legal. A Resenha profética. A Academia Brasileira de Letras tinha que me procurar pra resolver isso aí, porque inventamos um novo gênero literário. A galera tava dando uma de Chico Xavier com, com o teu livro, né? Isso, o pessoal sabia o que era o conteúdo, e tinha vídeo, resenha, tinha... Sabe, você pode julgar a capa de um livro. O difícil é você tentar julgar todo um conteúdo com base na capa. Então, os caras com a leitura, às vezes, muito precoce, e às vezes até precária, tentavam interpretar o que o livro dizia de forma, às vezes, muito errada, assim. Cara, eu sinto isso muito no Twitter, que acontece muito, assim. Mas você também não se ajuda, Monarca. Você não se ajuda, Eu você falo não pra se ele, ajuda. Não é que ele tá falando merda per se. O que tá acontecendo é que ele fala uns troços que no Twitter fica mal explicado. O Twitter é um lugar onde as pessoas querem ler o que elas querem ler. Então tem o cara isso. vê A e ele lê B e aí acabou. Tem um cara lá, que inclusive vou falar o nome desse cara mesmo, foda-se, o Luigi. Ele pega uns tweets teu e lembrei quem retuita que é. com os comentários que eu fico assim, caralho, que maldoso isso aqui. Não sim. foi isso que ele disse, tá ligado? Ele tá, tipo, tentando realmente parecer pior do que eu falei de propósito, porque é pra ganhar like, eu acho. E não precisa de muita ajuda pra ficar ruim, né? Não, tô brincando. Eu chego zoando o cara. Cara, eu tô acostumado, infelizmente, com isso. Mas assim, muitas vezes ele fala umas paradas que não é burrice. Às vezes tá escrito de um jeito difícil. Muitas vezes não é burrice. Não, assim, a maioria das vezes não é burrice. A maioria das vezes é algo que tu fica assim, não, tá. É porque assim, a gente discorda também. Então, às vezes, eu acho que ele normal. tá falando umas merda. Mas assim, às vezes não. A maioria das vezes não, pra ser sincero. E aí, só que assim, fica escrito de um jeito que o cara vai ler aquela merda ali e ele interpreta de outro jeito. E aí ele começa a responder, e aí começa um tweet atrás do outro. É. E aí lá no meio já tá falando de outra coisa. É que eu falo tanta coisa, tá ligado? Que às vezes eu falo merda, com certeza. Então, quando alguém fala que eu Quem falo nunca? merda, eu falo, eu devo ter falado merda. Ele viu alguma merda Eu já, que eu li, eu falei. já li um tweet seu no programa meu. É? Foi no Teólogos do Twitter. Eu acho que nem eu vi lembro o isso. que foi, eu nem Teólogos lembro o que era. do Era um negócio de... É assim, eu peço pra galera Tem me mandar... vários teólogos no Tem Twitter, muitos, né? eu peço pra galera me mandar tweetadas de gente que não é teóloga, que não é assim, pastor, algo assim, mas que tá falando coisa de religião, que é o jeito de tentar ensinar teologia a partir de alguma coisa um pouco mais cotidiano, assim. Entendi. Aí sempre rola, porque todo mundo quer falar de religião, assim, né? Aí sempre tem uma coisinha pra gente comentar e tal, e eu tento não escrotizar ninguém, porque eu acho que é eu vi sacanagem. esse vídeo teu aí, cara. Tu falou, era um negócio sobre o Deus ser um ser ou não. Eu acho que é isso, é isso. Eu falei que com certeza Deus não é um ser... eu não lembro Não exatamente. é uma pessoa, não é algo... Algo limitado Não como uma um pessoa, ser. mas um ser. Algo... Pra mim, eu acho, pelo menos a minha visão de Deus é algo mais... uma grande máquina natural, assim. Não necessariamente um ser. Uma grande máquina Mas- natural. Eu Eu já li sobre muitas religiões, essa agora me fez pensar, que é uma máquina natural. É que assim, o que ele... Deus é a natureza que faz tudo girar, é isso? É. Tipo isso. tipo- Às vezes eu acho que, tipo, as pessoas ficam muito achando que Deus é um cara olhando É maior assim. do que um cara de barba branca. Tipo, é algo muito grande. Sim. Algo que Seria mais uma extravasa. força, uma energia, É, uma que coisa algo assim. que extravasa uma forma.
sabe? Sim, uma ideia não pessoal de Deus é muito comum ao longo da história do mundo. As pessoas muitas vezes pensavam realmente assim. Na filosofia grega tinha muita gente que acreditava em um Deus, não como parte de um panteão, mas como uma energia, uma força que segurava tudo e coisas assim. É até interessante que no Novo Testamento, quando o João, o apóstolo, escreve o evangelho dele, tem 4 evangelhos no Novo Testamento, 4 perspectivas da vida de Jesus, ele usa um conceito muito próprio da filosofia grega, que era bem assim, que era a ideia de logos. O pessoal... entrar no Tecnobubble aqui, aí vocês me aguentem. Mas os gregos falavam muito isso, que eles... De onde é que a gente veio, né? De onde é que criou tudo? As perguntas normais do ser humano. Eu ainda tenho essa pergunta hoje. Vai. E eles procuravam essa arquê. Arquê, no grego, é o princípio. Aí cada um tinha a sua resposta. Heráclito, era um filósofo grego, ele falava que arquê era o fogo. A gente veio do fogo. Tinha muito de elemento lá pra essa galera. E a gente vinha do fogo e acabava no fogo. Tipo mãe, tá ligado? Tudo era no fogo e ia embora. E o que é que dava... Como o fogo é uma energia muito volátil, é uma coisa que pega fogo e esquenta tudo. O que é que dava ordem pra isso? Ele dizia que existia uma energia, uma força, um princípio, que ele chamava de logos. Né? Quando João escreve o evangelho dele, ele começa escrevendo en arche en ho logos. Né? No princípio era o logos. E esse logos estava com Deus, esse logos era Deus, e ele encarnou, virou homem e viveu com a gente. Então o João ele começa de uma perspectiva de um Deus que não é pessoal. Há uma energia aí que guia tudo e tal, mas ele diz, mas essa energia, compadre, é Deus. E ele tá com Deus, ele é pessoal, e virou gente, né? E virou Cristo Jesus. Né? E é bem legal essa perspectiva de que João vai compondo. Era um evangelho legal pra você ler. Pô, preciso ler muita coisa. Isso, inclusive... Se deixar, eu vou pregar aqui, tá ligado? Cara, pode pegar à vontade. Eu queria saber de onde é que saiu essa ideia de se fantasiar de mendigo, cara. Eu posso dar a resposta que eu dei no Pânico? Dá a resposta que deu no Pânico, fala aí. Porque aí eu já gasto as pregações de Jesus aqui no começo. Tá. Cara, eu sou pastor, né? Como você falou, eu sou pastor pra caramba. Né? Não falei assim. É o jeito que eu falo. Eu sou pastor e é o que eu sei fazer, é o que eu faço on a daily basis, assim, o que eu faço todo dia é pastorear a gente. Também fala inglês, ó. Tá, vai. É tão legal falar isso, on a daily basis, é tão divertido. Não, é que o Monarca ele vira poliglota em determinadas situações. Também fala inglês, eu tenho dessas também. É pra comunicar com o público jovem, né? Eu já sou um pastor, já é esquisito. Sim. Tem que... Mas é um pastor jovem que fala inglês, né? Jovem, isso. Entendi. O inglês bem fuleiragem, Que assim, tá sempre no Twitter, né, cara? Mais ou menos, tô menos. Tem estado menos, de verdade. Tem estado menos. Eu tô de saco cheio do Twitter. Eu acho que o planeta Terra tá de saco cheio da toxicidade do Twitter, né? Tudo é tóxico hoje em dia. E tu não quer ficar falando também dos ministros do Bolsonaro, né? Isso é um saco, porque tudo agora é ficar falando do Bolsonaro. Eu tô cagando pro Bolsonaro. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu quero falar de coisas melhores e mais importantes. Entendi. Né? Como, sei lá, transcendência, Deus, Isso. família. Olha, com né? certeza Amar a mais esposa. importante. É muito melhor. Cuidar dos filhos. É muito melhor que o Bolsonaro. Também acho. Né? Aí, assim, cara, eu sou pastor e eu acredito muito na mensagem que eu prego, não é? Existem más experiências de igreja em todo lugar, esse pastor de todo jeito. Eu tenho muitos defeitos, mas eu acredito no que eu acredito. Eu acredito num Deus que, pra alcançar a humanidade, se tornou igual à humanidade. Não é? Se tornou homem pra ser uma ligação entre homens e Deus, né? Foi pra uma cruz, morreu pra levar o nosso pecado, pra criar paz entre homens e Deus. Como é que eu posso tentar alcançar, sendo cristão, crendo nessa mensagem, como é que eu posso olhar para um grupo de pessoas vulneráveis e tentar alcançá-los sem tentar entender o modo como eles vivem? Assim como o próprio Deus virou homem para alcançar os homens, por que eu não podia participar de algo da experiência dos mendigos para tentar entender e alcançar os mendigos, né? Então foi um processo assim, porque eu fazia muito trabalho de caridade, como ministro religioso, levava o pessoal da igreja, o pessoal do seminário, e a gente ia lá levar comida para mendigo, normal, né? Só que algumas coisas não eram coerentes pra mim, assim. Sabe quando você sente que o negócio não tá... Alguma coisa não tá batendo e eu não sei o que é? Eu chegava lá com o povo da igreja, com comida, com sopa, com cachorro quente, e chegava um monte de homem, adulto, aparentemente saudável, aparentemente são, pra ser alimentado do que a gente dava na mão deles, assim. E eu, cara, o que é que faz esse cara estar aqui na rua? Porque ele não parece doido, ele não parece enfermo, ele parece um cara normal, certo? Igual eu. Por que é que ele tá aqui? O que é que aconteceu? Eu queria entender o que aconteceu. Eu passei muito tempo falando pra eles, eu ia lá pregar na praça, eu ia lá ensinar, falar, dar comida, e eu percebi que eu nunca tinha parado pra ouvir. Você converteu alguém fazendo isso, indo até a praça, antes do livro, antes de toda essa ideia? Quando você ia lá, surtia efeito? Porque assim, eu morava no Rio, e não exatamente numa área nobre do Rio, então eu já vi muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era esse cara. Ele começou a se envolver com drogas sinistreza, que não devia ter se envolvido. Inclusive mataram ele. Mas ele... Tá ouvindo essa história, né, Monark? Não, mas eram outras drogas. Começa assim, ó, porta de entrada. Leão da Proege. Então, Aí
esse cara, ele era perfeitamente capaz, ele sempre trabalhou. Sim. Inclusive tinha uma filha, que ele tinha uma esposa e tal. E não era bem uma esposa, era, tipo, morava com ele. Mas a questão é que ele fazia isso, ele ia pra rua e ficava se alimentando de pessoas que o ajudavam e tal. E sem se preocupar muito com o que ia acontecer na vida dele, mas assim, ele tinha perfeitas condições de trabalhar, Mas de, aí o de vício. produzir. Mas o vício foi o responsável nesse Sim, caso. nesse né? caso sim, mas ele tinha perfeitas condições de fazer tudo. Mas ele, quando a gente ia conversar com ele, cara, eu vou lá no Salgado Filho lá, os caras me dão sopa, pô. Eu vou ficar nessa. Mas ele era altamente funcional mesmo. Sim, mesmo cara, normal. mesmo- Tava usando o sistema de caridade que É, a gente tem é. com as... Então, assim, É isso, cara. Essa é a parada que é loucura, assim. Muita gente percebeu que existe um sistema de caridade que é irrestrito e impessoal. E eu digo assim, porque eu tô dentro desse processo. Eu era o cara que tava lá dando comida pra mendigo sem relacionamento, sem entender o que tá acontecendo, só indo lá. Porque a gente é criado numa cultura que muitas informações são dadas, né? Você não questiona tudo que você, sabe? Você não questiona o seu idioma, você aprende a falar, depois você vai questionar o idioma. Aham. E eu aprendi que o cara tá na rua, ele é um mendigo, ele é um miserável, um coitado, uma pessoa que tá ali porque não Ninguém quer, tá na bichinho. rua porque Ninguém tá na rua quer. porque quer, né? E, cara, essa é a coisa mais errada possível. Ninguém tá na rua porque quer. A minha experiência anedótica, porque não é uma pesquisa científica, né? Eu passei por uma experiência. Eu tento balizar com algumas pesquisas científicas ao longo do livro, mas a partir da minha experiência, cara, muita gente tá na rua porque quer. E porque a gente tá... A gente que eu digo, ONGs, igrejas, grupos que estão desenvolvendo trabalho de caridade de forma errada, que tá inundando a rua de sopa e de pão, mas que não tem nenhum relacionamento com o cara lá. Então o cara sabe que ele pode ser um cara capaz, são, que ninguém vai nem perceber. Ele vai ser visto como uma materialização da miséria. Então eu vou lá, vou dar uma comida, vou falar uma coisa, ele sabe o que responder pra ganhar o que ele quer e pronto. E eu vi várias pessoas na rua vivendo assim, né? Do cara dizer claramente, é tão louco, a gente tá tão pouco relacionado com essas pessoas na nossa obra de caridade que os caras nem escondem mais. Então eu antes de eu fazer a pesquisa com o livro, foi umas conversas que me motivaram a pesquisa. Eu perguntei pro cara, velho, por que é que tu tá aqui? Como é que tu veio parar aqui? Ele dizia, não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro. Aí eu fico lá com minha mulher, a minha mulher cuida de diarista, eu venho cuidar dos carros, aí eu gosto de ficar aqui no meio do mundo. Aí a minha cabeça... Nem esconde, tá E eu tranquilo. não tava junto com eles lá pra pesquisar, eu tava dando comida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que faz um indivíduo fazer um exercício de vontade, tendo uma casa pra voltar, pra dormir numa praça? Na minha cabeça, eu não vim de família de posse, eu vim de família bem pobre. Mas mesmo assim, pra minha cabeça, cara, era muito absurdo. A esposa dela deve ser um porre, ou ele deve ser um porre. Ah, não, a esposa fica com ele lá também, às vezes. Ah, sabe? Ficam lá dormindo na rua. Sabe, então eu não... parceria, broderagem na... Caraca, que Aí, doideira. isso é mais mind-blowing ainda, ó. É. Cara, Falando aí ó, mind-blowing, né? Cara, e eu achei muito louco assim, mas existe alguma coisa além do que a gente tá vendo, certo? Que a gente vê miséria financeira, mas o cara tá aqui por outras coisas. O que eu percebi é que existe uma multidisciplinaridade na miséria, né? A galera não era só miserável de dinheiro. Muitos deles não eram tão miseráveis de dinheiro como eu imaginava. Mas eles acabaram vivendo outros tipos de miséria. O cara tem uma miséria de relacionamento humano. Porque se eu... Imagina, Monarca, você vai pro meio da rua, dá uma loucura aí, a maconha te pega, tu vai pro crack, sei lá, para no meio da rua. Você vai ter pessoas pra ligar que vão vir te buscar, se precisar, entendeu? Aqui em Você São tem um Paulo, parente, tem um amigo, tem alguém, se liga pro Igor, ele não vai querer, mas vai ter outras pessoas que Não vão vai querer. ter que ir, vou É. ter que ir. Você tem pra quem pedir socorro, entendeu? E talvez você nem peça socorro. Talvez tenha gente que diga, pô, meu irmão, o Monark tá na droga lá no crack louco e vai lá te pegar, entendeu? Verdade, eu tenho esse plus aí. Pode É. ser um fã, assim, caridoso. Que Não, algum reconheça. amigo pode aparecer também. Cara, esses caras muitas vezes são vazios de relacionamentos familiares e sociais, de forma geral. O cara não tem uma família pra voltar, ou brigou com a família por algum motivo, tem algum conflito porque usava droga em casa e os pais começaram a brigar, ou a esposa, o cara traiu a esposa traiu ele, houve uma ruptura. Esses caras têm outras pobrezas muito maiores do que a do de dinheiro. Então a gente acha que vai solucionar o problema da mendicância dando dinheiro. Só que o cara não tá com miséria de dinheiro, pura e simplesmente. Ele tá com miséria relacional, familiar, às Miséria vezes humana, humana, né? Uma miséria espiritual, emocional. E o Faz cara tem que ser sentido. tratado como um ser humano completo. Se a gente acha que vai fazer um bem pro mendigo só dando sopa e dando comida, cara, todo mundo tá dando sopa e comida. E é inundada de sopa e comida a praça. Tem muita sopa e comida? Tem, cara. A gente pode ter fé na humanidade. As É? pessoas estão fazendo bem pro miserável. Ah, que bom. Estão, sim. Olha, Cara, a gente podia escolher o que comer na praça. Você pode escolher o que comer. Claro, assim, pensando em grandes cidades, obviamente. Se você pensar num rincão, no interior, ribeirinhos ou algo assim. Mas, se você reparar, são locais que têm menos mendigos.
grandes centros urbanos têm muitos mendigos, também porque há uma atratividade nesses grandes centros por causa das grandes ações de caridade que se desenvolvem lá. Mano, se eu fosse um jovem, se eu fosse mais jovem e menos... minha vida tivesse ido pro outro lado, porra, caralho, eu posso ir ali e não gastar 20 reais e comer uma sopa tão nutritiva quanto. É um bom negócio, né? Não, assim, o consenso acadêmico hoje no Brasil, eu li algumas teses de mestrado, doutorado nesse processo, é que a rua não tem segurança nutricional. Então você não pode escolher o que comer, você não vai comer a melhor comida, tá? Tem diferença. Mas você não tem fome. Você pode sentir fome, mas em grandes centros urbanos ninguém passa fome. É muito difícil passar fome. Existem talvez alguns grupos muito específicos, gente doente mesmo, gente psicologicamente problemática, muitas vezes crianças ou idosos que não conseguem nem se posicionar para receber. Crianças são as que mais se ferram no mundo Cara, da pobreza, criança é o principal grupo de vulnerabilidade na rua, assim. Ele não tá lá porque quer, certo? Alguém levou ele pra lá, ou alguma tragédia pessoal fez isso com ele. Geralmente criança é uma força de produção muito barata. A criança vai pedir esmola. Dó, mano, ver criança na rua. E a gente acaba dando mais esmola pra criança, né? O que é um pouco... tipo, a gente tá incentivando que a criança... esteja lá, a gente aumenta o valor de mercado da criança na rua. Isso, cara, e os mendigos sabem disso, eles não são idiotas, eles não, sabem são disso. seres humanos, né? Repara 12 de outubro, quando é 12 de outubro? Dia das crianças, é isso? Repara nos mendigos na rua. Tem muita criança na rua 12 de outubro. Pô, essas crianças estavam aonde quando não era 12 de outubro? Elas não estavam na rua, certo? Eu me deparei com a realidade que foi uma das coisas mais chocantes que eu vi em Fortaleza. Tem gente que aluga criança pra mendigar. Caraca. E divide com os pais o rendimento do dia. Caralho. Certo? E é uma coisa assim, desumana. Só que assim, a criança vai ficar no meio da rua correndo mesmo, jogando bola. Ela fica ali andando com... E às vezes a criança não tá pedindo esmola, mas o mendigo com criança tiracolo tem um valor de condoimento muito maior. Sim. E é muito horrível, assim, porque... Sabe, eu escrevi o livro. E às vezes eu não sei o que fazer. Eu não quero dar esmola mais. Eu quero poder dar engajamento. Porque é isso que eu proponho no livro Na Via Positiva. É poder se relacionar com as pessoas em miséria, para poder entender a miséria, identificar quem é que tá nessa necessidade de alívio, com fome e precisa de comida, e quem precisa de reabilitação e desenvolvimento. Porque às vezes o cara não precisa de mais comida. Aqui em São Paulo, grupos espíritas entregam quentinhas, marmita, né? Lá no Ceará é quentinha, né? Lá no Rio também é quentinha. Pronto, a gente entrega uma quentinha, marmita pra morador de rua, e os caras vendem a quentinha pra comprar droga e coisas assim. Nossa senhora. Não dê dinheiro, dê comida. Às vezes não é o bastante. Os caras vão usar a comida pra outra coisa. Na verdade, que se o cara quer se matar, não tem ninguém tem quem que peça. possa impedir, né? Pois é. Aí qual é o grande desafio? Se a gente não se engajar, se a gente não passar tempo com essas pessoas, a gente não consegue fazer nenhum bem pra elas. E é isso que eu quero dizer no livro. A gente tem que parar de usar o mendigo como um objeto de entretenimento moral, como um objeto para elevação espiritual, como um Rivotril barato, como um antidepressivo para minha espiritualidade ou alguma coisa, que eu vou lá, me sinto bem, me sinto melhor, fiz uma coisa boa, para a gente começar a tentar produzir algum bem pro mendigo. Não só pra gente se sentir bem cuidando do cara, mas pro cara ter alguma mudança de vida real, entendeu? Mas se o cara tá numa situação dessa, cara, uma mudança de vida real não acontece com os 5 pau que eu dou pra ele pra despachar o cara. O que é preciso, na sua opinião, pra realmente ter uma mudança real no ser humano que tá na merda, assim? Cara, você precisa primeiro de comunidade, certo? Faz sentido. Ninguém consegue mudar o cara sozinho. Ele precisa estar inserido na igreja, então. Cara, pode ser a igreja. A igreja é uma comunidade. Geralmente é porque você tem muita gente trabalhando voluntariamente, né? Com motivações religiosas pra ajudar alguém. Um motivo em comum. Isso. Então a igreja acaba sendo uma boa comunidade pra inserir esse indivíduo. Nem sempre ele vai ter que se converter ou virar crente católico, espírita, ou o que for o grupo, mas ele tem que ser inserido a essa comunidade para que as pessoas possam auxiliá-lo nesse processo. Às vezes pode ser um abrigo, pode ser uma clínica de reabilitação, pode ser uma ONG, pode ser alguma outra coisa. É muito mais fácil achar igreja. Porque na igreja as pessoas você não tem profissionais da área. Uma ONG, muitas vezes tem alguém que ganha um salário, uma coisa assim, um cara que trabalha voluntariamente aqui e acolá. Na igreja, geralmente, você tem pessoas voluntárias que vão estar dispostas a sacrificar alguma coisa por aquela pessoa. Porque existe um senso de espiritualidade, de comunidade, de amor cristão e tudo mais. Então, você vai ter que sacrificar muita coisa, arriscar muita coisa pra tirar um cara da rua sozinho. Você vai ter que levar o cara pra dormir na tua casa, você vai ter que abrir tua família, você vai ter que, sabe? E tem gente que morre nesse processo, é um negócio louco, assim. Tem histórias lá em Fortaleza que são muito tristes. O cara de uma igreja pegou um morador de rua, que a igreja tentou cuidar, o cara tinha uma empresa lá de cuidar de carro, colocou o cara pra, sabe, trabalhos mais braçais e simples. O cara tava ajudando, mas o cara começou a faltar, não ia mais. Depois o cara apareceu e matou o cara que empregou ele, entendeu? E roubou lá a empresa.
E é uma loucura, assim, pô, o cara tava lá te ajudando e tu vai, mata o cara e rouba o cara. É, mas também é aquela vela máxima, né? Cuidado com o que você põe pra dentro de casa. Pois é, mas tem gente que tá disposta. Lá, por outro lado, tem Você histórias pode lá em Fortaleza foda. de gente que colocou gente em casa e conseguiu tirar a gente da rua, conseguiu tirar a criança, a mulher grávida, usuária de crack, conseguiu levar a mãe lá, a criança nasceu bem, foi pra uma adoção, sabe? É, mas eu imagino que deve ter perfil de pessoas, né? Sim, então, que- mas nem que todo querem- mundo vai fazer isso? Não vai. Deve ser difícil você convencer um cara. Porque assim, eu imagino que tem. Igual você falou desse casal aí que tinha casa e tal, mas ia dormir na Sim. rua. Você precisa primeiro convencê-los de que há uma conduta melhor, há um Há um jeito melhor. processo muito humano de você tentar mostrar pra essas pessoas que elas podem ter uma vida mais valorosa, sim. Que elas podem ter uma vida melhor, não financeiramente falando, porque, se você for muito sincero, não pra gente, mas pra quem tá na base do mercado de trabalho, o cara que tem um emprego horroroso, que trabalha 12 horas por dia, que tem um patrão lixo, que mora numa favela e pega 3 horas de ônibus por dia, pra esse cara, ser mendigo é materialmente mais confortável. É, me Entendeu? parece uma vida não tão difícil assim, se você pode comer É. 100% do É tempo uma vida e dormir. difícil, é uma vida dolorosa, mas, cara, a vida dele já era difícil Já e é uma dolorosa, bosta. entendeu? Se o cara tem assim, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família estabilizada, eu tenho uma casinha pra morar, alugadinha, mas com dignidade, eu tenho um emprego que é duro, mas que não é... Aí, talvez ser mendigo não seja uma boa escolha, se a gente puder falar assim. É. Mas o cara que tá lá no fundo do poço do mercado de trabalho, trabalhando mal, sofrendo muito, cara, às vezes ser mendigo é um escape. O cara vai ter uma vida mais simples, o cara acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Ele tem que, só que é o problema? Ele tem que abrir mão de tanta coisa interna nele pra ele aguentar essa vida, que existe verdadeiramente uma miséria emocional, espiritual, de alma, sabe, de psicológica até. O cara tem que... Eu tentei pedir esmola, certo? Cara, é a coisa mais humilhante que eu já vivi na minha vida. Você tem que estender a mão pra pedir dinheiro pra alguém na rua, cara, é pior que a morte. Só que pros caras que estão lá, não parece pior que a morte. Eles estão pedindo tranquilamente. Já acostumaram. O que é que aconteceu no interior de um cara desse pra ele acostumar com isso? Pra ele não se sentir mais tão humilhado? Tem que existir um processo de racionalização ou um processo, às vezes, de despessoalização. O cara tem que acreditar que ele nunca mais vai conquistar nada na vida, que ele nunca vai merecer nada, sabe? Faz sentido. E aí o cara, ele tem, pra ele se adaptar a esse processo pra não pirar, porque eu ia pirar, se eu ficasse mais tempo ali, eu ia pirar, porque Quanto tempo você chegou a foi ficar? a pesquisa durou um ano, Aham. foi em 2017. Então, 1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017. Eu ia todos os dias, praticamente. Então, tinha dia que eu ia, ficava a manhã inteira, tinha que ficava o dia inteiro fora, tinha dia que eu ia à noite, ficava até de Mas noite. você voltava pra sua casa, Voltava, dormia, tinha né? esposa, aí não Sim. queria, né, acabar com o meu casamento. Virando mendigo, olha que conversa. Né? Que loucura. Pior jeito, Cara, né? É por isso que eu acho que é uma das coisas que torna o livro interessante. Mas, caralho, o cara realmente foi lá pra viver Pois é. Porque assim, eu queria... a parada. A minha ideia não era sentir a mendicância, sabe? Esse negócio de contar a minha história, ó, eu senti o que é. Porque assim, eu tentei experimentar um pouco disso pra poder entender um pouco melhor a situação. Mas o livro não é uma narrativa da minha experiência na rua. Porque eu queria ser um observador neutro. No sentido de que eu não queria ser um outsider, um perigo, um risco. Que eles olhassem, tem um cara ali que tá vendo a gente. Eu só queria poder sentar e passar desapercebido na paisagem. Entendi. Essa era a minha ideia de tentar me misturar. Né? E isso é muito bom, porque eu consegui ver como é que eles viviam fora de gente dando comida, dando pão. E mudou. pesquisa. Qual foi a primeira coisa que você, quando você tava lá inserido como um igual, né, a eles, qual foi a primeira coisa que você falou? Caralho, quando eu tava entregando sopa, eu não tinha percebido isso. Eu não percebia que, assim, a diferença me ensinou muito. A diferença entre eu e eles, assim. Porque há uma semelhança, que é o primeiro choque, quando você percebe que, pô, o cara é igualzinho a mim, tá ligado? A gente imagina o cara como parte da paisagem, assim, mas o cara é um ser humano igual a mim. E é muito estranho, porque você começa a ver os caras como indivíduos. E parece uma bobagem, parece um truísmo, né? Ver o cara como um indivíduo. Só que assim, deixa eu contar uma história que eu conto no livro bem rápida. Tinha uma senhora que ela não conhecia a mãe. Aliás, não conhecia o pai, biológico. E ela foi atrás do pai biológico. Não sabia quem era. E descobriu que o pai tava na rua, pedindo esmola. E encontrou o pai, o que é que se faz? Ela fez, né? Levou o pai pra casa. Chamou o pai no meio da rua. Me abandonou e tal, mas, pô, o cara tá pedindo esmola no meio da rua, é uma situação que ninguém quer viver, né? Então, isso mudou muito ela. Porque ela não conseguia mais não ver os velhos na rua. Porque um dia ela viu e era o pai dela, tá ligado? Então, com o tempo, ela levou outro velho pra casa dela, da rua. E levou outro. Quando ela tinha 12 idosos de rua morando na casa dela, o marido largou ela, que não aguentou essa situação. E ela juntou com as irmãs e fez um abrigo pra idosos de rua, certo? O que eu quero dizer com isso? O primeiro contato com esse tipo de experiência é um choque de humanidade. Você entende? Puxa, existem seres humanos, tão seres humanos quanto eu, que não são só pobres, são gente, entendeu?
não são só mendigos. Os caras têm uma história, têm uma família, teve uma criação, tem experiência de vida, tem ideias, tem sonhos, tem desejos, tem coisas das quais rir, tem coisas que fazem chorar, sabe? É um ser humano tão ser humano quanto eu. E essa é uma primeira coisa que choca desse primeiro momento. Num segundo momento, é perceber as diferenças entre você e eles. Minha primeira noite na rua foi dia 2 de janeiro, quando eu pisei na Praça do Ferreira. Tu dormiu na rua alguma vez? Cara, dormir eu não fiz muito, porque eu não ia aprender nada dormindo. Eu ia dormir e acordar. Mas você passava a noite na rua? Mas eu passava a noite na rua. Eu Tá. deitava no banquinho, ficava lá. Quando todo mundo meio que dormia, aí eu ia embora. Porque eu cheguei a tentar dormir uma vez assim, mas é difícil. É uma merda dormir, né? É meio lugares difícil. escuros. A Praça do Ferreira é com boa, medo, porque né? o banquinho não é tão duro, o banco é muito velho, então ele dá uma maciada. Entendi. E ele dá uma entradazinha assim, você fica sabe, meio protegido assim. Só que psicologicamente é horroroso. Seria assustador, né, mano? Não é tão... Aí que você acorda com alguém te apalpando. Não, né? é uma loucura. Os caras... não, mas, cara, você tem que ter esse tipo de medo mesmo. Ou morto, ou esfaqueado, ou não acorda mais. Ou roubaram brabo. tudo que Eu você não, tinha. eu não ia conseguir dormir nunca ali. De jeito, assim, eu dormir mesmo, descansar, apagar. É horroroso. Mas onde é que tava meu raciocínio? Assim, eu tava... Primeira noite, eu sentei, como num bom filme de Velho Oeste, e sentei de costas pra uma parede, né? Fiquei assim de costas pra parede e tal, pra poder ver tudo que tá acontecendo. Cara, morrendo de medo. Achava que ia morrer a qualquer momento, assim. Desesperado. Que ideia ridícula que eu fui ter. Que porcaria, vale a pena morrer pra escrever um livro? Não vale. Eu me matar aqui. Como é que eu vou explicar pro Andreasa pra sustar o contrato da Record? Porque eu não vou fazer mais essa parada. Que coisa idiota que eu inventei pra minha vida. Né? Fiquei lá desesperado. Só que assim, o pessoal que estava à minha volta não estava de costas pra parede desesperado. Tava tranquilo. Tinha gente rindo pra lá, gente tirando onda pra cá, gente brincando ali. E eu comecei a pensar, por que é que só eu tô maluco aqui? Por que só eu tô pirando? Por que só eu tô freaking out, né? Cara, eu tentei pensar, o que é que tem de diferente em alguém tão igual para que a nossa experiência sentada aqui na rua seja tão distinta, né? E isso é uma coisa que me ajudou muito a tentar entender esse processo. O que é que acontece no interior de um cara desse, no espiritual, no emocional, no psicológico, para que ele consiga se adaptar à rua? E essa é a desgraça. É que o cara se troca pelo pão, entendeu? O cara tem que trocar algo da humanidade dele, senso de propósito, de conquista, de higiene, de individualidade, de segurança, entendeu? O cara tá acostumado a dormir ao ar livre, sem uma proteção de tijolo em volta dele. O cara tá acostumado a nunca conquistar nada, a nunca merecer nada. Tudo é dado, tudo é ofertado, é oferecido. Há um paternalismo jogado sobre ele ali. Ele não é acostumado a ter uma identidade social, entendeu? Porque assim, você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem as roupas que você escolhe, tem um jeito de falar, tem um jeito que você usa o seu cabelo. Você consegue montar uma persona que, dentro de certos limites, representa quem você é pros outros. Eles não têm, eles são mendigos, ponto, acabou. O cara não tem personalidade, ele não tem pessoalidade. Não, eles não... Assim, entre si, pra dentro da sociedade, própria assim. família. Eu não sei É qual é muito a difícil, particularidade do mendigo que eu comprei um café da última vez. Ele É só um mendigo, ele é isso, ele é um mendigo. Ele, sabe, é tudo que ele tem pra ser pra sociedade. Entendi. E o cara se colocar nessa posição é muito humilhante. Você ser o cara que as pessoas sempre vão passar pro outro lado da calçada. E que, cara, tem que passar pro outro lado da calçada. Você não sabe o que tá vindo ali, entendeu? Mas você é o cara que as pessoas sempre vão passar pro outro lado. Você é o cara que as pessoas sempre vão virar a cara. Você é o cara que as pessoas sempre vão... Depende né? o quão mal vestido você tiver, né? Mas geralmente tá na rua, o cara que dorme na rua, sim. não vai estar muito bem arrumado, assim, né? Nem muito cheiroso. Será que existem nem uns, muito... tipo, uns profissionais, uns mendigos muito bons, assim? Tipo, eles vivem na rua, mas ninguém sabe que eles são mendigos. Geralmente não vivem na rua. Se é assim, mendigo que trabalha, é isso? Talvez. Em São Paulo é mais comum. Em grandes cidades, em grandes metrópoles, no Rio de Janeiro é mais comum do que em São Paulo, mas tem também em São Paulo. Pelo menos pelo que eu consegui ler. De gente que trabalha, tem um emprego normal, tem uma casa, só que ele trabalha em um lugar tão distante e os custos de passagem são tão altos que ele tem um emprego, mas ele dorme em algum lugar na rua perto do trabalho. Porque ele não tem como pagar um hostel, alguma coisa, um hostel. Então ele dorme na rua, mas tem uma casa que ele quer voltar muito, mas ele não consegue viver esse trânsito de trabalho. Às vezes Nossa, isso aí mata muita gente. É uma loucura, né, assim. cara? Aí o cara só volta pra casa no fim de semana e tal. É uns negócios bem doido, assim. Tem que tomar banho no Nossa, que trabalho. loucura. Deve ter tantas realidades, né, mano? A gente... Que a às gente não vezes- conhece, É, né? a gente fica confortável aqui nas nossas quatro paredes, né? Sim. E, porra, tem o cara que tá dormindo no chão, na Para rua. não pagar passagem, bizarro. Porque, Não, pô- é difícil. Ah, Agora tem o contrário também. Tem o cara que tem casa e que vai pra rua mendigar como profissão. Lá em Fortaleza eu conheci um cara, eu conheci ninguém, eu vi isso, certo? E não é escondido. Então, esses caras são muito cara de pau. O cara chega numa região específica lá do Ceará, eu não vou dizer onde é pra não ser esfaqueado, sei lá, quando eu passar por lá ou coisa assim, pro cara não me procurar.
Mas uma região específica lá da minha cidade, o cara chega num Honda Civic, 2000 e alguma coisa, certo? Para o Honda Civic dele e desce pra cuidar dos carros na região. E ele trabalha cuidando dos carros. Cuida, pega, no final das contas, pega o Honda Civic e vai embora. Então, um cara que tem um Honda Civic tem uma casa, obviamente, né? Ele não vai dormir no Honda Civic, eu acho pouco provável. Mas o cara tem um carro, ele tem um carro melhor que o meu, eu acho. Sabe? O cara tem um Honda Civic cuidando de carro na rua. O cara cuidar de carro é fundamentalmente ser um pedinte, certo? O cara tá pedindo esmola. Nossa, eu tenho muita raiva desses caras, mano. Eu me sinto coagido a... Tipo, Eu chamo no livro de pequeno assalto. É um pequeno assalto, porque ele não tá apontando a arma, mas ele tá usando como ferramenta de coação o próprio imaginário social envolto na realidade dele. Então ele sempre fala um pouco mais perto, sabe? Tem um tom um pouco mais agressivo no jeito de se expressar. Você fala, puta, se eu não pagar, o cara vai riscar meu carro. Você fica com medo, assim. Esse é o mínimo, Você é coagido. Né? Assim, aí você eu não já pago... paga o imposto daquele negócio. Eu pago o imposto pra ter o meu carro nessa rua aqui. E não é barato, pô. Não é. A gente já tá sendo roubado por um lado. Né, imposto é roubo aí. Cara, quanto mais velho eu fico, mais isso aí fica na minha cabeça. Não, mas odiar imposto é de lei. É de lei? Tem que odiar imposto. Como que a igreja vê imposto? A gente paga muito bem. A gente tem que pagar. A igreja não paga imposto. Não todos. Paga outras coisas, né? Paga algumas taxas, e o pastor paga imposto normal, assim. É o salário do pastor? Sim, a gente não paga algumas coisas que envolvem... a gente não paga pela receita porque uma empresa paga pela receita, né? Tem uma receita e paga pelo que entra. Sim. Cobrar receita de igreja é meio que dupla taxação, porque você tá basicamente taxando a vaquinha, a grosso modo. Faz sentido. Né, você tem ali mas aí o CNPJ da igreja vai receber aquele recurso, o dinheiro que ofertam no domingo à noite lá na minha igreja não vai pra minha conta, vai pra conta da igreja. Quem administra a conta da igreja é a igreja. Tem uma assembleia que se reúne todo mês, que são os membros da igreja, tem poder de voto, eles elegem um tesoureiro. Eu não pego dinheiro da igreja. É uma igreja eu recebo séria, um salário, né? eu recebo um salário normal. E eu pago imposto de renda como todo mundo. Entendi, não então, sabia disso, não. Eu como pastor pago imposto como um profissional normal. Ah, legal isso. Agora a igreja, como CNPJ, como terceiro setor... Não é legal você pagar imposto. Mas é legal horroroso. que vocês não são uma classe especial, tá vendo? Não, eu pago imposto como todo mundo, infelizmente. Se alguém quiser colocar a gente como classe especial, eu tô Bolsonaro aí, ó, ajuda nós. É um jeito aí de conseguir aí muitos votos, ó. Porque a igreja tem esse... Caramba, o cara que colocar como proposta isenção de imposto de renda de pastor vai ganhar tudo. Ganhou assim. rápido, né? Tá eleito. Pior que no Brasil a força da igreja, principalmente a igreja evangélica, é grande, né? Os católicos também têm muita influência. Eu acho que tem muito mais do que a gente Você ainda acha? hoje. A gente tá crescendo muito como evangélico, mas o catolicismo ainda é muito forte no Brasil. Imagina. Principalmente porque é cultural, né? A galera vai pra missa por causa de coisas familiares, Sim, coisas assim. a gente tem a igreja católica tá no Brasil há muito tempo também, né? Sim, não tem nem como competir ainda. Não sabia. Sim, né? em termos de sei como que influência... fica as guerras das religiões. Eu espero que não tenha guerra nenhuma. Vamos torcer pra que não. Pelo menos é uma guerra por atenção, né? Se for uma guerra pela persuasão, tá bom. Né? Se for pela imposição, fisicamente, é ruim. Porque eu acho que essa é a minha grande questão, assim. Eu acho que a religião tinha que ter pouco poder impositivo sobre a sociedade. Mas eu defendo ter muito poder persuasivo sobre a sociedade, assim. Entendi. Eu quero convencer as pessoas, eu não quero obrigar ninguém a nada, sabe? Até lá na igreja é meio isso, assim. Por mais que haja certas práticas e comportamentos que precisam ser assumidos, certos dogmas, eu tento, sabe, você meio que tem que crer nisso aqui. Mas eu não quero que o cara creia porque tem que crer nisso aqui, tá ligado? Eu quero que ele possa ser convencido. Foi assim minha vida inteira, cara. Foi. Cara, a minha mãe, ela basicamente, eu faltava só apanhar, tá ligado? Se eu não fosse à igreja, por exemplo, no domingo. Sim. Ela falava que era pra você, como é que era? Uma passagem bíblica que era pra você fazer teu filho ensina o teu filho... No caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar dele. Pois é, só que sempre tinha uma vara de goiabeira no meio, tá ligado? Tinha umas paradas assim. Porque assim, Farinha de goiabeira. Pois é, não é que eu não queria ir pra igreja, eu não queria ir pra igreja por aquele motivo. Tipo, tô indo pra igreja só porque minha mãe tá mandando eu ir pra igreja. Sim. Aí chega lá, eu ficava sentado com o moleque lá, trocando ideia, não sei o quê, fingindo que tava assistindo. Aí cantava umas músicas lá bem alto pra ela ouvir e é isso. Pra ela ouvir. E aí, igual eu te falei, pô, quando chegava no segunda-feira, pronto, essa semana minha mãe vai ficar bem comigo porque eu cumpri a minha missão, a minha tarefa de ir pra igreja. Pô, é assim. O problema é que você fulanizou o problema. O que eu falar vai parecer que eu tô falando mal da sua mãe. Né? Tem que ir devagar aqui. Não, tá tranquilo, porque assim. Dona mãe do Igor. Hoje ela tá diferente já, Okay. imagino. Ela pelo menos não me enche o saco com esse tipo de coisa. Mas também, porra.
Pois é, mas é Você que ela. tem Mas, 34 mas anos. ela. mas o ela- cara já com cabelo branco. Mas, por exemplo, com o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu, que ele é da igreja pra caralho, igual tu, tá ligado? Assim, ele tem umas experiências loucas, ele conta Sim. algumas coisas interessantes, ele vai a lugares, ele participa de coisas, Sim. ele namora a filha do pastor lá, bonitinho. Ih, perigo, hein? Então, aí ele toca na igreja. Eu tenho filha, eu tô me preparando já. É verdade, Aprendendo né? a atirar. Tu é pastor, Tô aprendendo a atirar. Fiz 5 anos de Muay Thai, o cara vai ter que ser bom. Mas assim, ele é diferente. Ele não Sim. vai pra igreja que minha mãe manda. Ele vai porque ele Ele curte, quer, ele né? vai, ele tá afim. E, cara, eu fico pensando assim, porque assim, uma das coisas que os caras me ameaçavam, tá ligado? Tipo, se tu não for pra igreja, amigão, tu vai andar na rua aí, vai tomar um tiro e você já era, você vai pro inferno e eu ficava assim, isso. caralho, E é irmão, isso, né? que bad vibes, cara. uma Os caras criança só falam, meio um os terror caras só falam psicológico, bad né? vibes, só falam bagulho de inferno, só fala que eu tenho que ser assim, que se eu não for assim, já era. Eu fico putz, não sei se eu tô afim dessa parada. É muito ruim assim, porque por um lado, filhos geralmente seguem o que os pais impõem em casa, horário de comer, horário de chegar em casa, entendeu? Se os pais têm toda a autonomia para colocar os filhos dentro de um contexto religioso. O problema é quando tudo que existe é a tentativa de impor um comportamento externo, e muitas vezes baseado em medo, ou numa cultura de culpa, ou algo parecido, sem apresentar aquilo que é o de mais valioso que a fé possui, né? Que é a mensagem do evangelho, que é o amor de Deus, que é aquilo que Jesus fez por nós e tudo mais. E tentar, e entender que, você vai comigo pra igreja, porque você é meu filho, e é pra onde a gente vai no domingo. Mas tentar cuidar do coração da criança e do filho para que ele não tenha essa experiência de fé baseada em positividade, sabe? De, você tem que ir, senão você vai pro inferno, um tiro vai morrer. Cara, essa não é a mensagem do evangelho, tá ligado? Faz parte, a ideia de uma condenação faz parte da mensagem cristã? Faz. Mas ela é uma parte, ela não é o todo, ela não é o principal, não é o grande elemento. Não é assim que tu convence os outros, vai? Isso é quase impositivo, é achar que o cara vai ter uma experiência religiosa de fato com base em medo, pura e simplesmente. É que funciona pra muita gente, né? Infelizmente, cara, mas a mensagem tem que ser principalmente a mensagem sim, porque condenar todo mundo tá, a gente merece peia mesmo, tá ligado? A gente merece apanhar. Somos um bando de fuleiragem, entendeu? Eu não. Eu quero ficar de boa. Eu sou o pior, eu mereço mais que você. Fuleiragem. Bando de fuleiragem. Gostei. Certo? A gente não vale nada, cara, não vale nada. O máximo que eu faço de errado é fumar uma plantinha. Pois é, isso mas é sim, engraçado, né? Mas fumar também, depois a gente fala a gente sobre entra isso. já na planta, Tá. se você quiser. O negócio, cara, é porque se a gente como igreja, muitas vezes tem uma cultura muito... A gente fracassa às vezes como igreja, eu posso falar mal da minha, não vou falar dos outros aqui, não aqui, né, eu falo... Mas do movimento evangélico eu posso falar. A gente muitas vezes fracassa em conseguir apresentar a mensagem mais positiva do evangelho. E tentar, sabe, brilhar os olhos. Eu não tô na igreja porque alguém me obrigou. Eu tô porque uma coisa brilhou os meus olhos. Eu acreditei que Deus olhou pra minha miséria e escolheu morrer numa cruz no meu lugar. Pra que pela fé, crendo... Sabe, é uma mensagem tão incrível, assim. A ideia de que no judaísmo antigo, né, você tinha os rituais de sacrifício. Você tinha a ovelhinha, o cara levava a ovelhinha, se ele fosse mais pobre, levava uma rolinha, se ele fosse mais pobre, levava um bolo, né, de farinha. Aí ele ia com os pecados dele, que ele cometeu, o sacerdote ia orar por ele, orar pelo sacrifício, e ia destruir aquele sacrifício, ia matar o animal. E o pecado morria com o sacrifício, que a pessoa estava limpa. E isso simbolizava o que aconteceria em Jesus Cristo, né? Jesus é o Deus vivo, ser o próprio Deus de valor inestimável, e ele vai pra cruz e recebe o nosso pecado, como o povo recebeu. A gente não é salvo, segundo a teologia cristã, porque alguém morreu, porque a gente morre o tempo todo. Mas é porque o próprio Deus na cruz levou o pecado sobre si. Então, com aquele grito famoso dos evangelhos, né? Deus meu, por que me desamparaste? É Deus, e é loucura, assim, é o próprio Deus sendo separado de Deus, assim, é maravilhoso. Deus encarnando e o Filho ali recebendo o nosso pecado. E quando o Deus Pai olha pro Deus Filho ali, ele me vê ali, ele vê meu pecado ali, vê minha miséria ali. E ele mata o seu filho, para que meu pecado morra com ele. Para que agora, quando ele olha para mim, que creio nele pela fé, ele não vê mais a minha porcaria, a minha miséria, minha fuleiragem, certo? Ele vê a vida perfeita de Jesus, cara. Cara, é uma mensagem tão incrível pra mim, é uma mensagem tão incrível que me toca tão profundamente, que como é que eu posso querer que alguém encontre uma vida de fé dizendo, ei, tu vai pro inferno, um tiro e vai pro inferno, tá ligado? É muito pequeno comparado com a grandeza do centro da mensagem cristã. Então eu acho que muitas vezes a gente fracassa, cara. A gente fracassa porque a gente às vezes tá numa fé que a gente nem entende direito, tá ligado? Simplesmente tentar obrigar alguém no impositividade, esse tipo de coisa, é terrível. Talvez a mãe da mãe do Igor também fez isso com ela, ou e algo ela falou, parecido. aprendi desse jeito. Ou a igreja como não que eu vou instruiu ensinar? direito, alguma coisa assim. Então, É. às vezes tem muita coisa, né? A gente tenta lá na Manaim ajudar nesse processo, não tentar criar uma cultura de culpa, assim. As mães às vezes me perguntam assim, meu filho não quer vir pra igreja e tal, o que é que eu faço?
Né? Às vezes é sempre isso, você tem que ajudá-lo a brilhar os olhos pra grandeza da mensagem do evangelho. Não basta só obrigar, sabe? Tem que obrigar também, porque filho tem que ir, tá ligado? Então, é filho. sim, eu tô Mas dizendo assim, é mas filho, pô. algumas tem que- vezes... Algumas coisas a mãe e o pai é obrigado a obrigar. Sim, É. não, minha pira não é nem com minha mãe me obrigar a ir à igreja. O negócio é que assim, a gente tava conversando aqui antes, eu ia chegar lá. É. Chegue. Que assim, eu ia pra igreja e aí várias vezes eu fui pra igreja porque eu queria ir, Sim. pra ser sincero. Várias vezes eu, tipo, eu saía de lá me sentindo bem e tal, mas outras vezes eu chegava lá e a experiência não era maneira. Igual a gente tava falando antes, a experiência da igreja não foi legal, porque assim, o pastor, ele tava claramente tentando, falando... Porque assim, talvez não seja uma técnica que você use. Pode falar, talvez bota pra seja, fora, bota pra mas fora. assim, os caras, eu percebia que eles ficavam falando umas coisas genéricas que tocaria qualquer pessoa, mas, por exemplo, se você tá fragilizado, aquilo ali é Deus falando contigo, mas o cara tá só falando um monte de coisa genérica, tá ligado? Tipo, falando, por exemplo, sobre punheta na igreja, tipo, você aí, eu sei que você se masturba pensando não sei o quê, e tal, eu ficava assim, caralho, cheio de moleque, cheio de adolescente aqui, todo mundo bate punheta. Tá ligado? E ele fica falando de uma maneira genérica assim e manipulando o emocional das pessoas. Por exemplo, um lance que eu sentia vergonha, por exemplo, quando o pastor vinha, ele vinha, botava a mão na testa assim, orava, eu via todo mundo que ele empurrava assim, caía. Sentado, aí ficava assim, meio de olho fechado e tal. Aí, pô, quando ele chegar aqui eu vou cair também, pô. Porque senão vai ficar feião pra mim. Tipo, o cara empurrou e eu não caí, Vai pô. ficar feião pra mim. Então, tá ligado? Eu entrava nessa pira. Mas é o ser humano Não, pensa mas é, assim, cara, né, mas Então, infelizmente assim, aí é. eu ficava assim, caraca, então assim, eu via aquele lance ali, na minha cabeça, tudo que eu conseguia enxergar era um teatro, tá ligado? Até porque eu via lá os líderes, no caso as líderes da igreja, o papel delas era meio que julgar os outros caras pra, tipo assim, porra, tu não devia estar transando, hein? Vai pro inferno. Aí ficava assim, caralho, cara. Eu acho que existe realmente uma... Eu torci o olho assim, tu não foi pra igreja no domingo, né? Porque era uma comunidade bem pequena, aí tipo... Cadê você da escola dominical? Existe realmente, tipo, uma ideologia muito interessante em Jesus Cristo e não sei o quê, mas como tudo na vida que o ser humano pega pra fazer, existe momentos onde ele se corrompe. E a instituição da igreja não está salva disso, né? Isso é feito de homens, né? A fanbase às vezes dá uma atrapalhada, né? E eu acho que... Sabe o que falta na igreja? Isso justamente, eu acho que é o core dessa nossa conversa nesse exato momento. Falta uma sofisticação da fé mesmo. Tipo, a gente tá num mundo moderno. Sim. As pessoas querem usar estratégias pra convencer a pessoa de ter fé, que eram estratégias de um mundo sem internet, sem carro, sem revolução industrial. As pessoas não caem mais nessa, tá ligado? Estratégia de imposição, de convencimento, coisa assim. imposição, Eu sinto muito. manipulação emocional. Parece pessoas pequenas tentando ensinar a fé de Deus. Um cara que faz uma parada desse é uma pessoa, por mais que seja um pastor, é uma pessoa pequena, mente pequena. Ela não tá trazendo uma grandeza pra comunidade, ela tá fechando mais a mentalidade da comunidade. Eu sinto muito que essa é uma experiência de fé muito triste, assim, muito ruim. Até porque quando a gente tenta lidar com questões éticas do cristianismo, ética sexual, ou outros padrões desse sentido, a ética até de vida religiosa, de frequência em culto e tudo mais, cara, a gente não pode viver num contexto em que... Porque você pega o que é externo do evangelho e você tira o que é interno. Então, qual é a preocupação na igreja? Muitas vezes a preocupação é o que tá acontecendo. O cara tá vindo no culto, o cara tá transando com a namorada, tá vindo pro culto, não tá vendo pornografia. Ok, vai pro céu. Cara, ele não vai, tá ligado? Não é isso, tá ligado? Não é isso. A mensagem do evangelho não é a mensagem de que eu vou fazer tudo certinho e porque eu faço tudo certinho, eu consigo, eu mereço, tá ligado? E não merece, porque ninguém merece. Porque ainda que eu faça tudo certinho, não foi certinho bastante, não é? E eu vou fazer coisas erradas pelo caminho, eu vou errar, eu vou trair minha própria ética e minha moral muitas vezes. É por isso que eu preciso de um salvador. É por isso que Deus teve que morrer na cruz. É por isso que Jesus teve que levar o pecado. É porque a gente não merece, a gente é um bando de fuleiragem, tá ligado? O que acontece é que quando você tira esse centro da mensagem do evangelho da igreja, o que é que sobra? Sobra aquilo que é externo e aquilo que é visual. O cara tá vindo ou não tá vindo? O cara tá transando ou não tá transando? E é isso que vai definir se ele tem Jesus ou se ele não tem. Claro que existe ética sexual, existem outras coisas que estão no pacote do que é o cristianismo. Mas se você pega isso sozinho, o que é que você tem? Você tem ascetismo, você tem culpa, você tem imposição. Você tem uma cultura, às vezes, até de raiva, de ódio, de julgamento, de juízo, de fofoca, tá ligado? Ao invés de ter uma cultura de caridade, de amor, de ver a igreja muito mais como um hospital, assim, um lugar pra receber gente doente, né? Se eu vou pro hospital doente, ninguém briga comigo, certo? Se eu vou pro hospital precisando ser sarado, os caras vão me sarar, não vão me dar pancada. Agora, se às vezes minha cura
precisa de, muda o teu comportamento, tua vida não pode ser Às essa. vezes alguns remédios né? são amargos. Né? É verdade. Uma vez eu tava aqui em São Paulo, adoeci, meu plano de saúde não era nacional, aliás, não é nacional. Aí eu fui pro SUS aqui, demorei uma hora pra ser atendido, cheguei lá no médico, vomitei na sala do médico. Nossa. Aí eu fiquei mó constrangido, pô, adulto aqui, vomitando na sala do cara aqui e tal. Aí ele não ficou com raiva de mim. Ele, não, cara, tudo bem, a gente limpa aqui, Acontece. tá tranquilo. Esse aí, Pô, você é o quinto de hoje. agora se eu vou num hotel 5 estrelas, tá ligado? Eu vou num hotel de luxo, né, e for fazer alguma coisa e alguém vomita em mim, eu vou ficar com raiva, tá ligado? Às vezes a gente interpreta a igreja como um grande bibelô, assim, um grande presépio, sabe? Sim, com cara. coisas Era bonitas. exatamente o sentimento É. que eu tinha. Era tipo, as pessoas iam na igreja no domingo pra mostrar roupa nova. Pra desfilar, Sabe? pra mostrar, pra exalar a espiritualidade, tá ligado? E, É que, cara, querendo ou não, tem muito status relacionado à igreja. tem, né? infelizmente. Mas não deveria, tá ligado? Mas não tem como não ter. Quando você tem um cara, tá ligado? Uhum. Na frente e você tem 200 pessoas sentadas Ouvindo. escutando esse cara, isso é uma posição de poder É, e sempre vai ser. sempre vai ser. Por isso que você precisa de artifícios pra criar freios e contrapesos a isso. Lá na minha igreja a gente tem eleições anuais. Todo fim de ano, todo dezembro, meu emprego está na Berlinda, assim. Então a igreja vai fazer uma assembleia e a galera vai ter que votar com voto secreto se me quer lá de novo ou não. E eu só continuo se eu tiver 2/3 mais um dos votos. Entendi. Então, assim, todo ano eles podem mandar embora. Não tem nem que fazer confusão, Isso é só não me querer. todo mundo que vai na igreja. Não, a gente tem o processo de membresia. Pra ser membro é muito fácil. É só a assembleia te querer como membro. Então, é muito fácil. Tem um processo de 6 não meses. tão fácil assim. Se é então. só um ser humano querer te aceitar, às Não, vezes pode é ser bem difícil. toda uma comunidade. Então você tem 100 pessoas que precisam votar nesse processo. Aí voto secreto. Aí as então, 100 pessoas têm que aceitar ou É. a maioria? Pra aceitar como membro é metade mais um. Então é voto simples, é maioria Entendi. simples. Mas é tipo um culto, né? É um culto administrativo. Você junta o pessoal ali que é membro e os membros aceitam novos membros. E nessa, eu chamo de assembleia ou sessão, como for, no modelo de igreja que eu sigo, que é o modelo batista, você tem esse processo da igreja estar sempre se defendendo e se protegendo. E a liderança não é única, a liderança da igreja é plural. Então nós somos 9 homens, certo? Que cuidam desse processo administrativo. Que a gente toma decisões, guia em alguns processos, tem voz de ensino, mas toda a força decisória está na Assembleia da Igreja. Então a gente não tem poder de decisão nenhuma. Então é um sistema de freios e contrapesos que ajuda, negócio meio Montesquieu aplicado à vida religiosa, né? Que ajuda a evitar alguma liderança autoritária que tente mandar em todo mundo. Então, se eu começar a pisar fora da curva, se eu começar a falar no flow besteira e o povo ficar com raiva, eu vou ter que me explicar pra alguém, entendeu? Eu não sou a voz superior que manda tudo e tudo mais. Sim. Né? Entendi. Tipo, eu acho isso legal. Eu É? acho que é um sistema de pesos e balanças pra É. você ter uma responsabilidade ali. Sim. Mas ao mesmo tempo também é um sistema muito fácil de ser corrompido também, né? Se o pessoal... mas é muito difícil você convencer muita gente ou influenciar de forma abusiva muita Depende gente. de qual são suas leverages, né? É. Qual é o teu poder. Muito inglês esse negócio. O cara fala... Já virou meme já, a gente tem que falar agora Pois coisa pois é, vou Mas começar. eu falei, aqui, mano, tu começou, eu falei, mano, eu faço isso direto, cara, aí, ó, mais um. É porque assim, eu imagino que... Assim, nada é perfeito, né? Nada é perfeito, Sim, mas a gente sim. tenta criar o que dá pra se não, proteger. com certeza. O que eu quero dizer assim, é Não, porque a maioria não- da galera não sabe como é que funciona a igreja. Eu tenho um amigo que é um parceirão meu lá de BH, o Alberto, e assim, eu conversando com ele, e parece assim, tem a igreja, que é o dono da igreja, é o pastor, que é o dono como se fosse uma empresa. E cara, tem, infelizmente, mas eu sempre digo assim, se você dá dinheiro pro teu pastor na tua igreja, vai pra outro lugar, cara. Porque tá errado isso aí. Né? O cara não pode ser dono da igreja. O incentivo lá é pior ainda, Né? né? O sistema de vocês é muito melhor nesse Sim, sentido, sim. porque ele divide o poder entre muitas pessoas. E existem outros modelos. O meu modelo é batista. Em outros modelos religiosos tem outros artifícios que são usados. Modelo presbiteriano, que aí isso é tem um interessante. conselho, tem um sínodo em cima. Tem toda uma estrutura. As igrejas sérias geralmente têm uma estrutura para evitar que uma pessoa mande sozinho de forma arbitrária e total. Né? Aham. Porque você precisa proteger. O poder corrompe, Lord Acton já dizia. Né? É. O poder absoluto corrompe absolutamente. O poder absoluto religioso, aí você imagina onde é que vai. Sério, total. E eu acho muito bom existir igrejas como a sua que realmente estão tentando É. fazer um trabalho Um sério. abraço aí pra todo mundo da Batista Manaim, lá em Fortaleza. Não sei se alguém tá assistindo, mas... Eu tenho um amigo nosso, o Authentic, que ele muito fã de igreja evangélica também. Ele vai, eu não lembro exatamente O qual cara que era. ele sai de Minas pra ir pra Curitiba.
Alguma coisa assim. Eu não sei O se que é ele que tá isso morando em significa Minas. em termos de distância? É muito longe, tipo, umas 13 horas, 14 13 de horas? carro, de ônibus, alguma coisa assim. Sim. Mas ele, Não, obviamente, ele não vai de de avião, ônibus, ele vai tem de grana, avião. Ele pode comprar um avião. Então, Aí ele faz. Ele pode comprar um avião? Eu acho que ele pode, Caramba. cara. Cara, eu sou uma fraude, certo? Eu sou uma fraude. Eu não assisto nada no YouTube. Eu sigo 0 pessoas no Twitter. Não, mas esse é difícil de acompanhar também, a gente conhece porque ele é nosso amigo, porque ele faz conteúdo pra criança, faz conteúdo pra minha filha, sabe? Então, Legal. mas A Catarina vai chegar lá. a Catarina um dia vai chegar lá. vai chegar, se ele estiver fazendo vídeo até lá, é o que eu não duvido, porque virou um... Né, Mas um ele império. realmente, assim, a vida do Authentic mudou demais, sabe? Ele é um cara que teve... Eu trouxe ele no assunto, porque foi um cara que a vida dele mudou mesmo, assim, por causa. Ele aceitou de um jeito, assim... Ele Jesus, assim, a fé. Ele- e o Cauê também, ele que é o realmente amigo dele. tá vivendo isso, tá ligado? E, tipo, não é pras câmeras, é uma parada real, tá ligado? Ah, mas tem que ser, cara. Se o cara vai assumir só uma faceta cultural do cristianismo ou algo parecido, Mas cara. tem muita gente que faz, né? Então, É porque tem um ganho. esse é o problema. Você se... Tem um ganho cultural, Tem, muitas tem. vezes. Se eu faço, sou religioso da igreja tal, aí todo mundo da igreja tal fala, esse cara é um dos nossos, vamos ajudar ele, porque a vitória dele é a nossa vitória. Tem um pouco isso. No contexto nacional, tem muito disso na política, assim, que eu acho muito, muito ruim. De que o cristianismo cultural é uma corrupção do cristianismo, né? Porque o cara pega... E é muito próximo do que você falou sobre igreja, que é muito comum no contexto político. O cara fala bem do cristianismo, o cara usa certos padrões morais do cristianismo. Então o cara é contra o aborto, é contra o casamento gay, é contra isso, é contra aquilo, condena o comportamento homossexual e tal. Ele pega certas condenações morais muito específicas, não todas, muito específicas, e não pega uma outra coisa do cristianismo, que é muito mais importante, muito mais central, que é misericórdia, amor, tolerância, graça. Aí o cara tem só a condenação moral muito específica de alguns comportamentos do cristianismo, tem uma fala genérica a favor do cristianismo, mas não tem o que é o core do cristianismo. Não tem o que é fundamental ao cristianismo. Então, quando isso acontece na política, por exemplo, o cara, eu sou conservador, sou bancada evangélica, não sei o quê, e o cara só tem isso, cara, você não tem cristianismo. Só deprê, é só bad vibes, você é não só tem cristianismo. punição, Dá pra ver que é tipo só um cara que aprendeu a como conversar com aquele tipo de galera e falar o que eles querem ouvir e trabalhar com sentimentos mais primitivos da pessoa, que é sexo. Qual é? Porra, sexo, dinheiro. É isso que mexe realmente com o ser humano. E ele usa isso pra ganhar poder em cima, inclusive, do nome da igreja, da né? massa evangélica. E todo mundo tenta fazer isso, certo? Todo mundo tá tentando ganhar dinheiro em cima de todo o grupo. Tentar... Como que é? Né? Como que é pra você que é pastor? Por exemplo, já chegou um cara na igreja de vocês querendo, mano, tem que fazer diferente aqui, ó. Os caras lá estão fazendo daquele jeito, eles estão crescendo, aí o tamanho da igreja deles como estão. Tem que colocar maquininha de cartão de crédito pra passar na fila dos caras. Sim. Já chegou? Nunca chegou um... Cara, eu já fui no escuto sinistro, cara, que os caras começam pedindo de milhares, dezenas de milhares. Nossa. Ó, quem aqui tem aí 10 mil reais pra doar? Aí o cara vai descendo até chegar a R$1, cara. Aí você fica meio constrangido de dar o real, né? Você fica meio... assim, É caralho. um negócio complicado. O real que eu tinha era pra comprar um salgado, então não ficou comigo. Então faz muito tempo que você consegue faz comprar um tempo, salgado faz com R$1. Faz tempo. Cara, Hoje em dia- complicado. Na nossa igreja a gente nem tinha, há muito tempo a gente nem tinha nem momento de oferta no culto, assim, nem tinha. O Eu culto- nem tenho nada contra isso, não, não, cara. agora a gente tem até, assim, mas é mais discreto, assim, agora é o momento tal pra vir Porque aqui. assim, se acabou. você chega ali e vocês... Porque nem a gente faz aqui. A gente fala que a gente precisa de grana pro a gente faz a crowdfunding, mesma tá? Tem que coisa fazer as coisas. Então assim, mas assim, a gente Há uma fé envolvida, né? Na verdade, existe uma fé envolvida no Flow. A fé é a Existe. liberdade de expressão. Oi. Então assim... Se é uma fé de fato, não é? Eu tô É muito interessante, batendo. parece uma bobagem, mas a gente às vezes acha que religião só diz respeito a um ambiente de culto, né? Mas nem é. Existe uma grande tradição na filosofia da religião, nas religiões comparadas, com gente como Michel Eliade, como Rudolf Otto, como Hermann Doiver, Kay Smith, uma grande galera que escreve sobre religião não como algo que acontece num culto de igreja, mas como algo que é comum ao indivíduo. O Jung fala disso, e Hegel talvez apresente um pouco disso também. Qual é a ideia? De que a religião é um impulso inato do coração do indivíduo para encontrar sentido e ordem para as coisas. O Doiver vai dizer que é um absoluto que dá sentido aos particulares, né? O Rudolf Otto vai dizer que é o mistério tremendo e fascinante. É aquilo que há um quê de misterioso, de distanciamento, mas que é tremendo, te dá um fascínio, né? Dá esse senso de criatura, mas que é fascinante, te dá uma energia, de uma militância em direção a alguma coisa. Acho que a principal coisa que a religião me daria, por exemplo, seria só o que vem depois que eu morro. Essa é a grande questão, né? Porque assim, é a única razão que eu vejo de verdade, de coração, sim. pra você E você tá ser certo. pastor. E você tá certo.
A grande questão da religião é, cara, pra onde é que a gente vai quando a finitude chegar? E eu me converti por causa disso. Eu virei cristão por causa disso. Eu não vim de família cristã. Cara, eu acho que Augusto dos Anjos me converteu, sabe? Eu sabia decorado vários poemas do Augusto dos Anjos, né? Eu vou guardar o público de recitar alguns. Mas eu quase engatei um aqui, mas eu voltei porque ia ser meio vergonhoso. Ia ser meio triste, tá ligado? Vim no 15 flow anos tu falou. recitar poesia. Eu tinha uns 14 pra 15 anos. E, cara, eu entendi, mais ou menos por aí, que eu ia morrer, cara. Sabe? Lendo poesia, vendo música pop britânica, sei lá. Eu entendi que ia acabar. Aí o professor dizia assim pra mim, lembro do meu professor de literatura até hoje. Eu gostava de escrever poesia, eu gostava de escrever conto, eu tinha essas coisas quando eu era mais jovem. Aí ele dizia, a gente vai ler agora aqui um imortal. Ele é um imortal. E na época ele não foi reconhecido, mas hoje ele tá imortalizado. Eu pensava, que absurdo, que coisa sem futuro. Não é imortal, ele morreu, entendeu? O homem tá na cova, eu tô lendo o texto dele, que ele nem sabe que eu tô lendo o texto dele. O cara papocou, o que é que imortal tem a ver com isso? Entendeu? Ficou de fuleiragem. Não é imortal, de jeito nenhum. Eu não sei o que é fuleiragem. Fuleiragem é coisa de má qualidade, uma coisa ruim, assim. Tá. Eu gosto de engatar um Cearenseis, assim. Tá. Eu consegui engatar no Pânico, lá no Jovem Pan, um atarantado. O que é isso, Atarantado é cara? uma pessoa que tá meio lesada, meio sem norte, assim. Entendi. Cada entrevista que eu der na minha vida, eu vou escolher uma palavra cearense pra emplacar. certo? Vai disseminar o... Cearenseis pelo Brasil. Cara, eu comecei a me preocupar com isso. Cara, você vai acabar, velho? Pra que serve isso aqui? Eu tô rindo, tô me divertindo, tô fazendo as coisas, vou construir alguma coisa e... Entendeu? E eu comecei a ser constrangido com uma ideia muito filosófica, mas de forma muito primitiva, como na minha cabeça juvenil, de que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Assim, essa é uma frase do C.S. Lewis. Se as coisas não têm um valor para além de mim, se eu tô só curtindo aqui a experiência até ela acabar, no final das contas a vida vale muito pouco, a existência tem pouquíssimo sentido. Sim. Eu fiz um vídeo lá no meu canal sobre Rick and Morty, né? Que é sobre o absurdo da vida sem Deus, o nome. Que Rick and Morty é meio isso. É levar essa ideia às últimas consequências. Sim. É dizer, velho, se não existe Deus, se tudo é só isso aqui, cara, é aquilo ali, sabe? É uma vida sem sentido, sem propósito, sem razão, sem nada. Você vira o robozinho, cientista. Não, você não vira nem o Rick, você vira aquele robozinho que passa manteiga, tá ligado? Né? Qual é o propósito do mundo? Eles passar manteiga pra mim, entendeu? A gente é isso, a gente é um ser humano sem razão. Sim, mas o Rick ele é bem niilista, né? Ele é bem destruído, ele só quer, tipo... que a vida acabe. Tem um livro no Antigo Testamento que é muito legal, chama Eclesiastes. Foi escrito por Salomão, que foi o filho do rei Davi, o rei Davi. E o livro de Eclesiastes é assim, é Salomão descrevendo como é que é a vida sem Deus. É um livro de teologia ruim, é meio isso, pra gente saber que é teologia ruim. Então ele mostra, sem Deus, debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. O que é que você tem? É se divertir, é brincar com os amigos e pronto. Trabalhar, não vale muito a pena por causa disso. Juntar dinheiro, vai ficar pros teus filhos, não vai nem curtir esse negócio direito. Isso, ele vai falando, e a vida é isso, e tem o luto, tem a morte. Ele vai construindo, assim, um livro bíblico altamente, sabe, quase niilista, assim. Pô, legal isso. É um negócio terrível. Aí no final ele diz assim, isto posto, qual é a conclusão que a gente chega? Ele diz, busca a Deus, enquanto dá tempo. Quando dá tempo. É meio isso, assim. Cara, que essa vida aqui vai passar, cara. É vapor, é fumaça. Igual né? a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, e uma das coisas, um dos pontos que a gente sempre levanta é assim, cara, é melhor acreditar em Deus. Porque vai que, assim, se ele não existir, eu só morri. Se ele existir, eu acreditei. A famosa aposta de Pascal. Já ouviu falar disso? Já. Né? Pascal diz assim, que você tem que fazer um cálculo aí. Se você não acredita em Deus e tá errado, você se deu mal. Sim. Muito mal, né? Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus e tá certo, é nada. É pro vazio. Agora, se você acredita e tá errado, você vai pro vazio também. Mas se você acredita e tá certo, você vai pro lugar bom. Então é a única vale mais a pena você acreditar, tá ligado? Sim. É uma aposta. Mas eu não gosto muito da aposta de Pascal. Porque ele acha que é uma coisa só matemática de... No sentido de que é como se, creio em alguma coisa e é o suficiente também. Sim. Ele não considera que a fé cobra um certo sacrifício, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, uma carta que ele escreve, Paulo foi um apóstolo do Novo Testamento, ele diz assim, que se nós cremos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? No sentido de que o cara, existe um sacrifício, existe uma entrega, existe um comportamento e uma ética cristã que são sacrificantes muitas vezes. Eu tenho que, o modo como eu uso meu dinheiro, o modo como eu me dedico às pessoas. Cara, se eu não fosse cristão, eu não tinha ido dormir na rua, eu acho, tá ligado? Eu tava motivado por um sentimento de amor que eu acho que só veio por causa de Deus, certo? Eu não ia ficar um ano na rua pra escrever um livro, qual é? Podia nem vender esse negócio, sei lá se ia valer a pena, entendeu? Eu podia morrer no meio do caminho, qual é o valor dessa parada, tá ligado? Se eu creio em Jesus só pelo que eu acredito que eu posso receber aqui, uma paz de espírito, um senso de comunidade, uma vida, sabe, dinheiro pelo jeito de prosperidade, sabe? Eu dou 10, ganho 20.
Cara, a gente é miserável, cara. A gente não entendeu o que é o cristianismo. Porque o negócio é olhar pra eternidade, é pra além disso aqui. É entender que essa vida aqui é muito pouco, né? Vale muito pouco, se não existe uma coisa que dê sentido pra essa existência pra além dessa vida aqui. É nisso que eu baseio minha vida. E qual foi a conclusão? Qual é o seu sentido? Minha conclusão É. é Jesus Cristo, certo? E sua obra na cruz. Eu comecei a tentar procurar coisas que me dessem razão e sentido. Você começa acreditando em Deus, né? Pô, tem que existir uma força superior que tem criado esse negócio aqui. Foi muito um caminho normal de convencimento intelectual, assim, pra mim. Houve um primeiro contato emocional, muito emocional, e meio filosófico, assim, meio metafísico, né? Poxa, as coisas não têm sentido se houver a morte e acabar com esse negócio a qualquer momento, né? É. Nada fica, nada dura, Então, nada porque importa. é só uma triste piada a vida, É, né? aquele negócio meio Carl Sagan, assim. Tinha uma poeira cósmica aí e dane-se, tá ligado? Essa seria a pior. Se for, tipo, eu pensei muito tempo que é isso, Aham. durante muito tempo. E aí eu segui a minha vida com esse fundamento psicológico, sabe? É. E aí a minha vida começou a perder sentido de um jeito que eu comecei a falar, mano, eu nem sei se o cara tá vivo. Cara, não vale a pena viver, tá ligado? Não vale a pena. Porque assim, aqui nem todo mundo vai concordar. O que eu digo lá no vídeo sobre Rick and Morty, né? Absurdo da Vida Sem Deus. Que você pode encontrar um sentido particular pra sua vida. Ah, meu objetivo é ser famoso, é ser rico, é ter uma família bonita, é criar meus filhos, é ganhar muito dinheiro. Você pode encontrar um objetivo particular. Mas a vida, de forma geral, não tem objetivo. Você não tem o sentido da vida. Porque o sentido da vida só existe se houver algum fator que pode conceder moralidade para além da própria vida, para ser uma coisa transcendente. Você tem que ter um Deus pessoal, não pode ser uma força, tem que ser um ser que raciocine, que conceda sentido para a existência ou que tenha composto a existência Não com pode algum ser uma sentido. força que é raciocínio? Mas aí é um ser pessoal, você raciocina, se tem autoconsciência, é pessoalidade. Pode não ter um corpo físico, Entendi. mas se tem autoconsciência, se ele sabe que sabe, ele é um ser pessoal. É isso que define pessoalidade em algum sentido. É saber que sabe. Não é saber que sabe, é entender-se como consciente. Ele pensa assim, caralho, eu sou Deus. Ele tem esses caralho, eu sou Deus, mano. Nossa, velho. Ele pensa isso. Teria se houvesse um começo, talvez, assim. Mas ele sempre foi Deus, dentro da teologia cristã, a eternidade Entendi. passada. A gente só sabe pensar em termos de início e de tempo, né? É porque A pra ideia mim é que fica- Deus não teve início, ele sempre existiu, antes do tempo e algo assim. Pra mim é difícil pensar Deus numa consciência igual a minha, tá ligado? Não, é muito superior, muito melhor que a sua, não se preocupe. Por isso que quando você fala ser, Muito melhor eu que a não nossa. consigo encaixar ser, É. mano. Porque pra mim ser sou eu, você, um tatu. Um tatu. A gente pode chamar de autoconsciência, você fica melhor assim? Fica melhor. Então você crê que ele é um ser pessoal. É, um ser pessoal. Entendi. Bem-vindo, Monark. Bem-vindo Obrigado, ao teísmo. Cara, quem me convenceu foi o Jordan Peterson. Você Ah, conhece o esse Peterson é cara? muito bom, cara. É. Ele é muito legal nesse processo. Mas eu confesso que eu sou um cara que acredita em Deus por motivos utilitaristas. Explica. Eu acho que é o melhor pra mim. É mais legal. Eu acho que Eu prefiro viver nesse mundo. tipo, eu sei que se eu tiver isso no meu mindset, eu vou ser uma pessoa mais capaz. Não sei. Talvez seja uma marra, na verdade. Não sei se vai ajudar ou se vai... Não sei. Eu acho que você tentar pegar a crença em Deus como um artifício pra vida, quando deixar de ser um artifício, aí você descrer. É muito estranho você ter suas crenças sempre em nível utilitário. Eu vou acreditar no que vai me ajudar mais. É que não tem como eu descrer, porque eu já descri. Aí eu crio utilitariamente. Tipo, nossa, nem sei se essa frase pareceu correta. O sonoplasta aí riu ali. Mas, tipo, no sentido que... Não fui eu, estou ouvindo você com Não, atenção. relaxa. No sentido que eu tive que sofrer com não acreditar em Deus Aham. pra entender o porquê eu preciso acreditar em Deus. Então é meio Sim. utilitário, Cara, mas não é né? só utilitário. É entender que a existência tem que fazer sentido, cara. Porque é impossível viver numa existência que não faz sentido. Isso não é ser utilitário. É E- possível, só que é muito miserável. Então, mas aí você entra num nível de miséria que você não vive mais, assim. É um negócio... É impraticável. Ou você ser niilista, você ser totalmente existencialista e tentar levar isso a sério, é impraticável. Você não consegue viver essa vida. Você precisa se apropriar de algum senso pessoal de sentido, de valor, de propósito. E isso, de alguma forma, é projetar um sentimento religioso em alguma coisa. Você pode colocar em algo, ou você pode colocar num ser realmente transcendente. Sim. É. Mas tipo, um sentimento fundamentalmente utilitarista. Sei. Pra mim, pelo menos. Talvez pra você seja, né? Não tô falando nada É. de você, tô falando Não, mais não, de mim não, mesmo. sim, sim. Mas aquele negócio, quando eu comecei nesse processo de chegar à crença, né? Eu era jovem, né? Bem jovem. Sou jovem, mas era mais jovem ainda. Foi esse processo emocional e filosófico, de forma rudimentar, obviamente. Mas aí teve que existir um caminho de convencimento, né? Eu tive que entender, certo? Porque eu não ia só acreditar em qualquer coisa. E agora? Tem que ter alguma coisa. Exatamente. Vai ser o quê? Pode ser lá, pode ser sei lá, a máquina da natureza. Pode ser alguma coisa, tá ligado?
Podia ser ET, eu podia inventar alguma parada. A gente pode estar numa O quê? simulação agora. É, Matrix, né? Tem muita gente que acredita nisso, cara. Mas desde quando o mundo é mundo, tem gente que acredita nisso. É? São chamados solimpsistas, da filosofia. Qual foi a Soli, última... a ideia de soli é de si mesmo, assim. É o cara que acredita que nada é além de si mesmo. Né? Tudo é só uma projeção de nós mesmos lá pra fora. Acreditava que era só a mente projetando coisas e tal. Em religiões orientais é muito famoso também isso. mas eu acho que não é bem esse o argumento, na real. Não, mas a ideia é que existe... A Matrix é só uma versão tecnológica geek do solimpsismo, assim. Entendi. É um negócio meio criar uma versão geek aqui do que era. As mentes, elas estão filosofias conectadas antigas. também na Matrix. Mas Acho é porque que assim, eu não tenho tanta certeza. Eu não tenho a certeza que você tem, por exemplo, que você vai morrer e aí você vai ser recebido, ou sei lá como funciona, por Deus, por exemplo. É isso mesmo. Tá, então, pra mim, isso é tão possível, assim, do ponto de vista... Assim, eu não estudei. Então, assim, eu fico pensando... E ser recebido por Deus é tão possível quanto só morrer e acabou. E sumir, e ficar o nada, né? E que é tão possível quanto eu morrer, dar game over e um cara... beleza, maneiro esse jogo. Tá ligado? Rick Mori total, né? Então, Mas esse foi o meu processo, cara, de tentar chegar em algum lugar. E foi o meu processo, certo? E eu comecei a tentar entender por que existe Deus, não existe Deus. Eu comecei a ler vários materiais, conheci gente como William Lane Craig, por exemplo, tem muitos vídeos acerca de crer em Deus ou não crer em Deus e argumentos mais científicos. E eu comecei a ser constrangido pela complexidade do universo, sabe? De que existe essa sintonia fina, de que se o ar fosse assim ou se uma célula fosse assado, isso é muito louco. nada existia como existe, sabe? Nós somos uma improbabilidade cósmica imensa, sabe? De existir. Sim. É uma loucura. É. E você fica E assim, acho que é caramba, por isso que muita gente acredita em Deus. É. Isso é uma das coisas que me move, por que inclusive. existe algo ao invés de nada, sabe? Por Isso que também é um algo que, tipo, quando eu faço essa pergunta pra mim mesmo, realmente... E até a pensando num resposta acaba processo de sendo origem da vida, né? Como é que você sai do nada pra alguma coisa? O Big Bang é uma teoria que se dá, mas, cara, é tão... Você tinha, sabe? Você tem que ter algum motor que resolveu esse negócio. Ela explica, a Big Você Man sai- explica o como, mas não explica o porquê. E até um como meio marromeno, tá ligado? Você tinha É. ali tudo tava ali, aí depois virou tudo que tava aqui, porque condensou, eu sei lá o que foi isso. Ninguém sabe, é tudo chute, entendeu? Aí até pra como é que a vida surge. Não é bem tudo chute. Não, é um meio chute, assim. Você sabe que houve um início, houve uma expansão. Tipo, você tem algumas existem dados informações. estatísticos, análises que a não. gente pode Eu não tô querendo desfazer formar da ciência, né? conclusões e... Mas assim, em termos gerais, cara, você sabe muito pouco, assim. Você não tem como saber. Assim, a gente, Né? um fato que eu sempre cito pra provar esse ponto seu é que existe de 100% da energia total do universo, 95% é um negócio chamado Dark Matter e Sim. Dark Energy, que a gente simplesmente não sabe porra nenhuma sobre isso, a não ser que tenha a ver com o formato das galáxias. Cara, tem muita coisa que é, sim, a ciência ela é maravilhosa, eu não tô querendo fazer disso não, mas tem muito mistério que a gente ainda não alcançou, entendeu? Sim. Aí você tem, tudo bem, aí houve a matéria, houve essas coisas, o espaço, o tempo, mas é a vida surgir de uma coisa que não era vivo, sabe? Ficar vivo. Não, mas aí teve o caldo primordial e tal, mas cara, é tão absurdo que mesmo acreditando nisso, você tem que acreditar que tem que ter alguma coisa maior controlando esse processo. Aí você pensa no processo evolutivo, não é? Eu creio em evolução, Darwin, pirula, é isso aí. Tu né? acredita que quando Deus foi lá e fez um cara que já era igual a você, assim? Então, eu acredito que Adão e Eva eram personagens históricos que existiram. O processo pra chegar nisso, aí já é um debate que vai depender muito bom. de como você Você interpreta. acredita realmente né? pessoas históricas, Adão e Eva? Eu creio que eram personagens históricos. Aí alguns vão acreditar que foi o primeiro homem depois do processo evolucionário. Porque Outros vão acreditar que não, entendeu? Eu diria, se me perguntassem, Sim. eu interpretaria que Adão era, sei lá, quando falavam de Adão era tipo a população A humanidade. masculina. Não, eu a não- Eva, a população feminina. E Existem muitos bons teólogos que divergem acerca disso. Eu tenho a minha Jordan posição. Peterson, a posição dele é que são histórias. O, Tudo na o Bíblia são Peterson histórias. tem uma visão muito metafórica assim, na Bíblia. Tudo é meio analogia, metáfora, coisa É. assim. Eu tenho uma visão um pouco mais literal de algumas coisas. Muitos bons teólogos vão interpretar Gênesis como coerente com o processo evolucionário e Adão e Eva como o primeiro ser humano, assim, os primeiros seres humanos que surgiram. Mas entrando nesse processo do processo evolucionário, se você para pra olhar o processo evolucionário, crendo nele como algo verdadeiro, segundo o consenso científico hoje, você não tem como... Pra mim é absurdo isso acontecer de forma unicamente cega, de adaptação a contextos e mutações até chegar hoje sem um ser guiando esse processo. Um ser mais inteligente nisso. Pra gente vir parar exatamente aqui onde a gente tá. De que sai um caldo primordial com uma bactéria, um negócio que... Um protozoário, sei lá, uma proteína que vira dinossauros e o monarque.
Entendeu? É um negócio que, não, cara, não tem como esse processo ter acontecido simplesmente do nada, sem nenhum, não guiar, sem nenhum... o relojoeiro cego, pra mim, não faz sentido. É difícil de acreditar mesmo que todas as Processo de tudo que adaptação, aconteceu, né? todas as Peculiaridades? Não, assim, quando... As mutações, as adaptações. Coincidências. Todas as coincidências aconteceram de forma que agora a gente tem aqui alguém produziu um microfone e a gente consegue, pessoas se divertem assistindo um podcast. Sim. Que é só... tipo, por que a gente tá vivo e ao mesmo tempo tem som da nossa boca? Porque poderia ter uma realidade onde o ar não existe, a gente só tá vivo e a gente ficava um olhando pro outro, Será que... só podia interagir. Mas provavelmente, contato, não seria a mesma forma de vida. Tudo aconteceu de uma maneira muito específica pra gente estar uma aqui. sintonia muito fina, cara. A única explicação científica, né, que tentam dar hoje é a ideia do multiverso, né? De que a única explicação pra isso é porque existem infinitas possibilidades e a gente tá uma das possibilidades infinitas. Tipo, a gente tá aqui conversando porque a gente tá aqui conversando. Porque essa é a infinita única probabilidade que deu isso. O único jeito de ter alguém discutindo sobre isso é na probabilidade infinita de acontecer a vida. Pois é, só que mesmo assim, se você crê em probabilidades infinitas, em algum dos multiversos tem que existir um Deus. Se é infinito... Ai, já não sei. Caralho, Sem infinito. essa eu não entendi, cara. Não. Se você Mas tem sabe por que eu não infinitas entendi? probabilidades... Porque ele é infinito, tá ligado? Se tem infinitas probabilidades, você tem que ter uma probabilidade que existe um Deus pessoal. Verdade. Não é? Se é infinito. Então uma das probabilidades tem que ter Deus. Entendi. E se ele é Deus, faz ele tá sentido. sobre todos os multiversos. A não então ser existe que Deus. as infinitas probabilidades Entendeu? sejam uma... cara. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Uma hipótese do multiverso é uma hipótese que tem que crer no Deus pessoal também. Porque se existem probabilidades infinitas, uma delas é a existência de Deus. Se é infinito, então em uma tem que ter Deus, entendi. Depende do infinito, né? Eu te peguei. Mais ou Depende menos. do infinito. É porque, tipo, existem infinitos que podem estar contidos em uma certa lógica. Por Mas exemplo, se é infinito, cara, não tem como impedir nenhuma probabilidade. Todas têm que estar lá. todas as probabilidades dentro do conjunto de regras que compõem a possibilidade do infinito. E qual é? Ai, já, eu não sei. Pode Então, ser porque ninguém sabe, porque multiverso é uma piada, sabe? Multiverso é uma piada. Não é científico, é uma hipótese teórica que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de comprovação. Eu não manjo Eu só nada tô, de eu só tô física quântica, entrando pra ser nesse... sincero. Nem física quântica, não tem nada a ver com isso Marvel. também. Não tem? Não. DC É porque tem Comics. uma qualquer- teoria das cordas aí. Mas que não diz fala de o- multiverso. Cara, se Tem, botou eu acho que tem. quântico no nome, você fica com medo, tá ligado? Ah. Só a física pode ser quântica. O resto, água quântica, coaching quântico, é tudo... Tem, tudo um problema. O Google parece que lançou um chip quântico novo. Chip, aí. não, se vem do Google, eu confio. Google é obra de Deus. Mas aí eu tive o segundo passo nesse processo meu, sabe? Porque uma coisa é acreditar que existe um Deus. Mas por que Jesus? Tá ligado? É outra parada, já é outro caminho, diferente do primeiro, certo? Mas aí eu fui muito, muito impactado pelo argumento da ressurreição, sabe? Porque o centro do cristianismo é a ideia que Jesus morreu e ressuscitou. É o centro, é a base. Iago, me resume o cristianismo em uma frase. É Jesus morreu e ressuscitou. É isso. Por né? que isso é tão importante, cara? Por que ele tem Porque, ressuscitado? É incrível. porque esse é o meio pelo qual ele se provou Deus e que morreu pelos nossos pecados. Entendi, se não fosse isso... Se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele não teria feito um sacrifício por nós. A gente não estaria limpo. Só que ele precisa ser só um cara morrendo, tá ligado? Mas E aí? mas o Ele fato... voltar dos mortos É. é o que mostra que havia uma força divina sobre ele. Mas ele... É o que acontece. Fora os milagres Ele e tudo volta mais. dos mortos e aí ele E ascende conversa... aos céus. Ele passa 50 dias com os discípulos, tem várias testemunhas que o veem ali, da região da Galileia, e Ficou então 50 ele volta. dias ali pra nego ver que ele tava vivo e tal. Esse é o relato das testemunhas que a gente tem. Isso parece ser muito conveniente. Então, deixa eu entrar nesse ponto. Porque assim, como é que eu tenho acesso a um fato na realidade? Se eu digo que eu tive uma filha, Catarina. Você viu Catarina? Você viu Catarina? Não, Não. viu. Eu só Não. falei, tá ligado? Sim. Só que assim, existem modos de eu mostrar e provar isso. Eu sou uma testemunha, evidentemente confiável. Vocês confiam em mim, acreditam que eu tenho uma Não filha. tem motivo pra Aí você eu posso mentir. ter uma fotinha aqui, né? Pixel, did it happen, né? Fotos ou não aconteceu, tem aqui foto da Catarina, tem lá no Instagram, tem minha esposa. Eu tenho coisas que podem mostrar esse fato. Eu tenho um documento totalmente confiável. É o documento histórico mais confiável que existe no mundo em termos de número de cópia e tudo mais, que é o Novo Testamento. Você tem, comparado com o segundo lugar, o número de cópias, o número de documentos que a gente tem para comprovar aquele texto é infindável. Né? Eu tenho um vídeo lá no 2D de Teologia sobre crítica textual, é o nome disso. Se chama Adulteraram as cópias da Bíblia? Aí eu tento explicar esse processo. Você tem um documento totalmente confiável. Esse documento confiável tem um relato. É o relato de que houve um cabra, certo? Chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não era esse o nome dele? Nazaré era o lugar, né? Chamado Jesus, Cristo era o título, Cristo é Messias, é ungido.
Então, Jesus, lá em Nazaré, era um homem que realizou milagres sobrenaturais, se dizia o Deus vivo, dizia que ia morrer pelos nossos pecados, que ia voltar ao terceiro dia, e voltou. Né? Esse é o relato. Um grupo de pessoas diz isso. Você tem isso num documento do Novo Testamento, você tem isso em outros documentos imensos, tanto os apócrifos do Novo Testamento e textos que não estão no Novo Testamento, mas eram textos usados na época também, fora outros autores não cristãos, até autores judeus mesmo, que rejeitavam Jesus, descrevendo esse acontecimento. Cartas entre imperadores acerca dos cristãos. É um fato histórico conhecido daquele período, a existência tal de Jesus. Né? Esses documentos existem? Existe, não, é fato notório. Qualquer pessoa que conheça sabe que esses documentos existem. Tem carta do imperador Trajano para Plínio, tem Flávio Josefo, tem uma galera que escreveu acerca disso. Isso são cartas de 2000 anos, é isso? É, coisas do período do século I, século II, entendeu? Tem muito disso. E eram os caras que eram inimigo, não queria que Também, Jesus fosse famoso. Não, com certeza. Então, e algumas cartas privadas até. Então você tem essa galera falando sobre esse tal de Jesus. Aí você tem textos, que são documentos históricos, que é o Novo Testamento, falando de aspectos miraculosos disso. Que esse cara fez milagre, curou morto, curou cego, ressuscitou morto, fez um monte de coisa aí, multiplicou pão e peixe, e morreu na cruz e voltou dos mortos. Certo? Se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Certo? Se eu grito assim, ó, tem uma bomba aqui no Flow. Se você acredita em mim, você vai fazer alguma coisa com isso. Você vai sair correndo. É, claro, você vai derrubar o Igor pra trás. Né? Porque sempre assim, você empurra o coleguinha pra poder o zumbi comer ele. Morre você. Morre você. Então você faz alguma coisa com isso. Agora, você pode não confiar em mim como testemunha. Não, o Iago é meio mentiroso, gosta de pregar peça e tal, é meio The Office, assim. Eu não vou acreditar no Iago, né? Aí você não faz nada com isso, ou você vai averiguar de outras formas. Eu tenho uma testemunha dizendo uma coisa sobrenatural. Um cara disse que era Deus e, teoricamente, provou que era Deus. E que morreu no nosso lugar. Eu tenho que fazer algo com isso, se eu confio nessa testemunha. Ou posso desconfiar da testemunha. Só que as testemunhas do Novo Testamento, cara, era incrível, assim, porque eles disseram que viram isso. Não foi uma coisa, foi uma experiência mística de um momento. Eles conviveram com Jesus, pegaram Jesus, saíram com Jesus, comeram com Jesus, ressuscitado. Segundo o relato deles. Né? E eles foram colocados à prova nesse relato. Todos os apóstolos do Novo Testamento foram martirizados. Todos foram mortos pela sua fé. O único que não foi morto diretamente foi João, mas ele foi morto exilado, numa ilha chamada Patmos. Que merda, né? mano. Morreu exilado velho, né? É dessa ilha que ele escreve o relato do Apocalipse, por exemplo. E todos eles chegaram no momento da vida deles que algum imperador romano, alguma turba chegou e disse: ou você nega o que você viu, ou você diz que é mentira, ou eu te mato. Se você disser que é mentira, você vive. Mas se você continuar dizendo, a gente mata. E todos eles morreram dizendo que iam continuar assim, certo? Quem morre por alguma coisa que não acredita? Eu posso morrer por uma coisa que não é verdade, mas eu tenho que acreditar naquilo. Você pensa num muçulmano porque se explode. Pode ser verdade ou ser mentira, é outra coisa, mas ele acredita naquilo no mínimo. E seu argumento é que ele acredita tanto na mensagem de Jesus, que ele acreditava que era importante as pessoas acreditarem que ele reviveu, Sim. E por isso ele achava Ele não que a podia vida negar. dele varia isso. Ele não podia negar o que ele viu. Ele não podia, sabe? Se eu tô contando uma mentira, se eu quero enganar alguém. Cara, tipo assim, esse cara aqui ressuscitou, esse cara que eu acredito que ele é Deus. Eu que não vou falar uma mentira sobre ele. Pois é, os caras morreram, assinaram com o Tu próprio acredita, sangue. tipo, tu viu que Jesus ressuscitou? É que uma parte do meu supostamente. cérebro acha que tipo, Jesus foi só um cara muito inteligente que nasceu lá numa situação, ele cresceu e observou a vida onde ele se inseria, começou a ter pensamentos, filosofia sobre o mundo, sobre a vida, encontrou várias pessoas com que ele podia confiar, criou um tipo de seita, o clã. Culto, O culto, foi muito bem sucedido. Usou o efeito do placebo pra curar um monte de gente. Sabe quem fala sobre isso exatamente nesse argumento? Quem? É um cara chamado C.S. Lewis. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, por exemplo. É um autor muito famoso, amigo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. E ele tem um livro chamado, em inglês é Mere Christianity, não é? Mero cristianismo, mas foi traduzido como cristianismo puro e simples. A ideia é meio essa. Que é o cristianismo comum, simples. Aí ele desenvolve esse argumento no livro dele, é muito legal. Ele diz que é muito comum as pessoas acharem que Jesus é só um cara legal, é um mestre moral, falou coisas boas. Ele diz que só existem 3 possibilidades sobre Jesus. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele disse ser Deus e não era, então ele era mentiroso. Se ele disse ser Deus sem acreditar que era, né? Tô dizendo pra tu que eu sou Deus, mas não creio nisso. Tipo Henrique Cristo, certo? O Henrique Cristo é um dos 3. Ou ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Porque se ele tá dizendo que é Deus, ele crê que é Deus mesmo, sem ser, esse cara é maluco, tá ligado? Ou talvez ele seja um cara inteligente Ou então, que desenvolveu uma filosofia na qual ele se entende por Deus, como ele entende todo mundo, e usou nisso pra
Aí eu tô viajando, tô querendo que É, Deus mas seja assim, um mastermind. Não, ele pode até ser, mas assim, não é o relato que foi desenvolvido ali, entendeu? Ele dizia que era mas filho do Deus vivo, Tinha vários claramente. interesses no relato ser conduzido pra certa Então, coisa. mas né? é a questão. A testemunha é confiável? Eu o acho relato. que não. Uma testemunha de 2000 anos atrás. Você crê, sei lá, em Platão, Aristóteles, Sócrates? Eu creio porque o que eles falam faz sentido filosófico pra qualquer mente. Não pra todo mundo. Tem muita gente que não é platônica, nem aristotélica, nem Mas socrático. ele consegue entender a sabedoria nos exercícios. Sim, dá pra entender a pensamento sabedoria do dele. Novo Testamento também. Então, o que eu quero dizer, assim, exatamente. o que eu quero dizer com relação ao argumento do C.S. Lewis é que se Jesus diz que é Deus, acreditava que era Deus e não era, ele é maluco. E você não vai crer que o maluco é o mestre moral. Você não quer seguir as regras do Henrique Cristo, tá ligado? Pra tua vida. Tem gente que segue, mas... Mas não é tão grande, né? Se ele diz que é Deus Agora, imagina se sem Henrique ser Cristo- e sabia que era, entendeu? Sabia que não era, aliás, ele diz, eu sou Deus. Mas ele não é Deus. E sabe que não é Deus, ele é um mentiroso, ele é um mau caráter. Sim. É um mau caráter, Jesus seria um mau caráter. Não ele tá existe mentindo. uma mentira branca? Pra você dizer que é Deus morrer numa cruz, é loucura. É bem A tua loucura. explicação é menos convincente, eu acho, do que a ele explicação ter de que poderes divinos. existe Deus, tá ligado? Não, eu acho que o Deus pode existir mesmo sem Jesus ter poderes divinos. Sim, a questão é que existem testemunhos confiáveis. Esse é o grande ponto que eu não posso fugir. Entendi. Eu tô descrevendo o meu processo, né? Aí, se você acha convincente ou não, aí eu acho que é. Mas eu tenho testemunhos confiáveis, escrever um documento confiável acerca de um acontecimento na realidade de que Deus encarnou e morreu no nosso lugar e voltou dos mortos. Aham. Esses caras escreveram com o próprio sangue aquilo que eles viram. Havia uma comunidade grande de testemunhas, que Paulo vai dizer isso, existiam mais de 500 testemunhas desse acontecido, e existia uma série de textos de pessoas que escreveram sobre isso, que morreram e assinaram com sangue acerca disso. E as explicações outras não parecem convincentes. Foi uma alucinação coletiva, foi, sei lá, droga, tá todo mundo drogado. É muito complicado você projetar isso, era um fenômeno hipnótico. Existem muitas teorias sobre a... Era um ET, sei lá. Existem muitas teorias sobre a relação de drogas com religião. Sim, existe, De- né? diz- O Santo Daime, né? Esse negócio todo. Dizem que Moisés, o Burning Bush, na verdade era... Era uma erva? Ou não uma erva, ou alguma Mas fumaça você tem que ter um poder psicodélico. Você tem que ter uma interpretação metafórica completamente alegórica do que tá escrito. Existem certas imagens canônicas do cristianismo que representam cogumelos, por exemplo. Existe uma Isso é pira nova pra dessa. mim. Se pesquisar, vai encontrar. Não tô Cogumelo? inventando, não. Isso é nova, eu quero ver. Que é o formato de um cogumelo, do psilocibina. Cadê o fact-check? Galera que checa os fatos aí. Joga lá na lupa. Lupa.com. Faças. Como é que é a parada? Não desenvolve esse negócio, não. Não dá corda pra ele, não. Caraca, essa daí... Não, mas eles têm exemplos de livros sagrados ou imagens sagradas que tem... Que se você pode interpretar Cogumelo. aquilo como sendo... É um desenho que pode parecer um cogumelo. Porque o Eu quero formato ver, é você vai ter que me parecido. mandar isso aí no Twitter depois. Tá bom, dar uma eu olhada. vou buscar e te mando. Eu vi no Sim. Joe Rogan essa porra. Quero ver. Mas assim, como é que eu lido com isso, entendeu? Como é que eu lido com esse fato na realidade? Alguém gritou bomba no teatro. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, certo? Ou eu descreio na testemunha, ou eu saio correndo. Eu crio na testemunha. Me parece confiável. As outras explicações parecem muito menos prováveis. A ideia de que Deus apareceu, morreu e ressuscitou é um negócio que eu não consigo negar. E se eu tento ler os críticos disso, eu não sou convencido como algo mais racional e mais coerente intelectualmente. Então esse foi o meu processo de sair da descrença para a crença. Começou como um processo emocional, diante do medo da morte e dessa questão filosófica do que a morte faz com a vida, mas se tornou um processo de tentar entender essa complexidade da existência e os argumentos a favor da ressurreição de Jesus. Entendi. E isso me fez depositar minha fé, minha alma. Essa é a explicação mais material, né? Eu acredito que houve um trabalho espiritual do próprio Deus no meu coração, mas aí já é o technobubble aí da religião. Tá, mas o que você está dizendo basicamente é que você tem um motivo científico, racional pra Racional, eu acreditar. chamaria de racional. Racional Pra acreditar. pra acreditar Porque que a fé- Jesus era Deus. A fé não tem o objetivo de ser fideísta, de ser uma coisa que... tem uma frase piadoca de igreja, né? Que Jesus morreu para pagar os seus pecados, não para pagar a sua inteligência. Né? A ideia não é que a fé tem que ser necessariamente uma crença sem comprovação, ou sem crítica. sem crítica, ou sem evidência, ou algo parecido. Eu acredito que a hipótese Deus é a melhor explicação para muitas questões da realidade. Assim, se eu vejo ao olhar para a criação, eu imagino o Criador. Né? Eu não consigo olhar para a complexidade do universo e não achar uma resposta imaterial. Qual o problema? É que não é uma resposta científica, não tem como provar em laboratório. E a gente é muito viciado em achar que o conhecimento só é real se ele for científico.
quando isso não, a gente não vive a vida assim. Né? Você acredita, presumo que sua esposa lhe ama, e você baseia a sua vida com base numa crença que você não tem como provar em laboratório. Você acredita em dados de mercado, de preço, de escassez, é um dado de mercado sobre o qual você toma decisões e não um dado testável em laboratório. Não é testar esse dado em laboratório é tentar criar um tipo de comunismo e de planejamento econômico. Eu acredito em um conhecimento religioso que não é comprovável em laboratório. A hipótese de Deus não vai ter como ser comprovada em laboratório. Mas nem todo conhecimento útil é um conhecimento comprovável em laboratório. Não é? Eu acho que é uma hipótese altamente sofisticada, até para as complexidades da existência. Eu acho que, claro que a ciência não pode olhar só para essa hipótese em nível laboratorial, mas ela poderia olhar para essa hipótese em nível de filosofia da ciência. Né, de que pode existir alguma coisa transcendental que fez isso aqui. Olha, existe um argumento muito forte que a religião e a crença em Deus é algo que propelou a humanidade de uma forma absurda. Propelou? Ele misturou português com inglês aí agora, cara. Tá falando catapultou, impulsionou. Entendi. Isso. Não, eu fiquei me sentindo aqui pessoa sem vocabulário. Propelou, o que é isso? Não, é que eu já tô acostumado com o Monark, então... Não, eu já ia me humilhar aqui e dizer, pô, cara, eu não conheço essa palavra. É que ela não existe. Ok. Desculpa. Mas eu acho que, tipo, se a gente for para pensar, o Homem Sapiens, né, que é nosso código genético atual, tá aí há 100 mil anos, pelo menos, né? E foi nos últimos anos onde a religião se desenvolveu que a gente teve uma desenvoltura da tecnologia também. Inclusive, uma discussão que eu tive com meu pai recentemente, que ele tá falando que a ciência não precisa da religião pra existir. E eu tava falando que, mano, sem a religião, a ciência nunca teria se desenvolvido tanto quanto ela se desenvolveu hoje. E a ciência nasceu dentro do contexto religioso. As universidades foram criadas no contexto religioso. Explica pra todo mundo o porquê. Porque eu entendo isso também, mas eu talvez na conversa com meu pai eu não tinha conhecimento histórico. Pai do Monark, escuta aqui. Cara, assim, porque você precisa de certos pressupostos pra fazer ciência. Um dos grandes pressupostos que foram usados pra fazer ciência era a ideia de que existia ordem no universo. Que o universo poderia ser compreendido em termos de padrões, de ordens, de leis. E isso veio diretamente da ideia de um Deus pessoal que criou tudo. Né? Por que não é um caos maluco? Por que não tá voando gelatina? Aqueles mundo doido do Rick e Morty, tá ligado? Sim. Por que tem ordem nas coisas? Porque houve um ser pessoal que criou tudo de uma forma ordeira. Por isso que a ciência nasceu nos monastérios. A ciência nasceu com padres, com bispos, com monges, tentando estudar a criação de Deus. Como algo que Deus fez. Até na alquimia também, né? Sim, havia um processo religioso às vezes envolvido. As universidades nasceram nesse processo. As universidades eram ambientes para estudar teologia e outras ciências também, com base no mesmo pensamento religioso. A teologia era chamada de a rainha das ciências, para você ver. Né? Havia um processo de impulso religioso de ler o mundo de Deus. O que aconteceu? Houve o que a gente chama de secularização. Né? Houve um processo de dessacralização das coisas ao longo do mundo contemporâneo. E a ciência começou a tentar se aproveitar do que provém da religião, rejeitando a religião. O que eu quero dizer com isso? A ciência continua tentando funcionar com a ideia de que existe uma ordem no universo, mas recusando a ideia de que existe essa ordem porque Deus criou isso. Existe. Então você não pode usar a hipótese Deus para nada. Se você vai escrever um paper, você tenta defender design inteligente ou algo parecido, isso é execrado. Você pode defender panspermia. Sabe o que é isso? Não. É a ideia de que ETs vieram e geraram a vida. Você pode defender isso. Você tem espaço acadêmico. Se você disser que foi um ser pessoal, você não tem espaço acadêmico, é religião, certo? Mas por que Deus não pode ser um ET? ET? A gente poderia muito bem ser apenas uma espécie. Tipo, existe uma outra raça avançada. É isso que eu tô querendo dizer. Existe panspermia, mas a galera prefere acreditar em ET do que em Deus, tá ligado? Porque é muito humilhante acreditar em Deus. Porque o ET, você não tem que fazer nada quanto a isso. Ele tá lá. Agora, Mas quem criou o ET? Se existe Também Deus... Não é nenhuma resposta, né? Criou... Sabe o Richard Dawkins, o famoso ateu, né? Tem um documentário chamado Expelled, No Intelligence Allowed, que é tipo, demitido, não é permitido pensar. Que é um cara que faz uma pesquisa com gente que foi demitido de contextos acadêmicos por causa de religião privada ou de hipóteses de Deus e coisas assim. E no final ele entrevista o Richard Dawkins. E o Dawkins diz claramente, não estou disposto a aceitar Deus como hipótese para a origem da vida. Mas na mesma entrevista ele assume a possibilidade de uma raça alienígena superior ter gerado a vida aqui. Porque existem certos traços de design, sabe? Mas fica assim, cara, qual é a tua, velho? Por que a hipótese de Deus é tão horrorosa, certo? E às vezes eu fico pensando, cara, o problema é moral. Se eu chego aqui, né, e sei lá, eu digo que não, quem fez esse prédio aqui? Ninguém fez esse prédio aqui, não. Não existe a pessoa que fez esse prédio. Eu vou achar que tu tem um problema moral com o arquiteto. Tu brigou com o engenheiro, sei lá, pra tu dizer que não existe. E a impressão que eu tenho é essa. Os homens muitas vezes rejeitam Deus, não por vias intelectuais,
Porque eles estão a 2 passos da hipótese de Deus como uma possibilidade de explicação pro universo. Acho que a grande Né? pira que os caras não querem acreditar em Deus é porque Deus fala que a gente não pode transar sem casar. Só pode ser isso, Pode cara. ser, pode Só muito pode ser isso. É um problema moral, o cara não tem quero, raiva. não, Deus não, porque ele não deixa eu transar, irmão. Então não tô Aí fora. é mais fácil dizer que ele não existe. Né? Tipo filho brigando com o pai, Olha, tá meu irmão, ligado? se eu tiver que escolher entre transar e falar que Deus não existe... Bom, eu já casei. That's your choice. Eu posso transar que eu já casei. Eu casei com 21. Então você já pode transar ao É, tempo. Mas o que você fala sobre o argumento que na Bíblia, nos ensinamentos religiosos, existe apenas uma filosofia inteligente que quer que o bem para as pessoas da sociedade, quer desenvolver uma cultura, uma sociedade coesa, mas não necessariamente tudo aquilo é o pé da letra da parada, tá Sim. ligado? Assim, Tipo, não existiu Adão e Eva mesmo, Aham. sabe? o... É apenas uma alegoria que representa o homem e a mulher mesmo, só isso. Existe um processo de hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Você usa hermenêutica para tudo, para ler um meu livro, para ler alguma coisa. E existem formas de ler, certo? Formas de ler. Se você vai pegar meu livro aqui, você vai abrir aqui e você vai ler que o mendigo não tem relógio, certo? O mendigo não pergunta as horas. Tá aqui, certo? E o que é que você vai interpretar com isso? O que eu tô falando, na verdade, é que o mendigo tem uma questão existencial e, na verdade, o relógio representa o vazio da alma. E que não, eu tô falando da porcaria de um relógio, entendeu? É o que tá escrito. Porque é um texto que não parece, naquele momento, ter uma estrutura alegórica. Existem textos no Antigo e no Novo Testamento que podem ser metáforas, que podem ter uma estrutura, dependendo de como você lê, talvez seja alegórica. Os homens aplicam isso a Gênesis 1 a 11, por exemplo, sobre os relatos das origens. Vão argumentar que existem traços poéticos, talvez signifique algo mais metafórico. Existem outros Velho Testamento, relatos... principalmente. É, né? no Antigo Testamento. Só que, pensa no Novo Testamento. Os evangelhos é basicamente narrativa. Não existe... A metáfora está dentro de certos discursos, mas o texto não é metafórico. O resto do Novo Testamento, basicamente, são epístolas, são cartas. E é uma carta. Oi, fulaninho, tô escrevendo aqui. Que geralmente não é um texto metafórico. Muito no Antigo Testamento também é narrativa. Tem muita poesia no Antigo Testamento. Geralmente tem muita metáfora e coisas assim. Mas tem muita narrativa. Então a questão é, a gente não pode simplesmente escolher o que é mais conveniente do modo como a gente vai interpretar o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Mas é só assim, pega o que é bom e tal. Cara, é fazer cherry picking, assim. É tentar fazer uma evidência selecionada do que eu acho mais legal, vou recusar o que eu acho ruim e vou embora. E, Mas ao mesmo tempo, se você não tem uma interpretação 100% fundamentalista, você faz esse cherry picking, né? cara, não necessariamente. É conseguir entender no texto qual é o próprio sentido que o texto quer dar pra ele mesmo. Porque o texto é uma Mas isso é uma fonte de interpretação significado. sua, né? Você não sabe realmente o que o texto quer, de verdade. Essa é a sua também. Mas é. O Sheldon, tem um episódio do Big Bang Theory que é muito legal. O Sheldon tá brigando com a mãe, que é criacionista, ferrenha e tal. Aí ela diz, o fulano de tal é criacionista. Ela diz, todo mundo tem direito à sua opinião, à própria opinião. Ela diz, mas mãe, a evolução não é uma opinião, é um fato. Ela responde, e essa é a sua opinião. No fim das contas, toda existência é opinião. Assim, se você tem uma visão de alguma coisa, é tudo opinião. Isso significa que não existe uma realidade de fato? Claro que não. Eu posso te dar um tiro e sua opinião pode ser que você não vai morrer. E você vai, tá ligado? Porque Sim, mas é a por isso que eu opinião... acho que você tem que, na hora que você tá lendo a Bíblia, você tem que estar aberto a interpretações Com naquela certeza, parada, né? com certeza. Você tem a sua opinião e você tem um fato. O fato é um texto. Sim. O texto tem um significado, há uma intenção do autor, há o que está escrito, há uma aplicação daquilo para a sua vida, há uma interpretação certa, há uma interpretação errada, há interpretações prováveis, há esse Porque, caminho. no caso de Jesus existir, Aham. totalmente possível. Faz sentido. Eu até acredito que ele existiu de verdade, inclusive. Acho que tudo aponta pra isso, tá ligado? Olha, ele já crê num Deus autoconsciente, Pronto, pessoal, já ó. crê que Jesus existiu. Daqui a pouco tá indo pra igreja. Monark vai sair daqui Vai parar de puto. transar imediatamente. Aí a gente E largar tá a maconha. falando algo difícil. Jesus é mais legal, cara. Jesus é melhor. Tá, eu acredito em você. Tudo bem. Então, aproveitando já que tu falou, pô, Jesus é mais legal Entrou do em que transar. sexo, a coisa fica louca. Jesus é mais legal do que transar, Jesus é mais legal do que maconha, por exemplo. Porra, Eu nunca fumei maconha, eu não sei. mas então, Eu presumo. mas Não, ele não mas- criou isso tudo? Criou. E não posso transar? Ele também criou petróleo e tu não bebe, Tu vai tá meter ligado? essa, Iagão. Ele Pelo amor criou de Deus. várias coisas. Cara, o uma petróleo planta Ele te criou deixa chapado, querosene porra. e tu não cheira, Não, tá ele não ligado? criou querosene. Quem criou querosene foi É gente, né? Ele criou pedra e tu não taca na cabeça. Ele criou muitas coisas. A gente O manual do usuário vem A de lá. gente usa as criações de Deus conforme o que parece ser melhor. Tipo, uma pedra, eu não vou Sim. fumar uma pedra.
né? Deve ser mal, né? Mas eu vou usá-la pra construir uma casa. Mas eu vou Sim. né? Agora, uma Mas- planta medicinal que está com a humanidade há mais de 5 mil anos. Ó, Você sabia fóssil disso? de dinossauro também. Não. Mas você sabia disso? Que a maconha e o ópio também, eu não gosto Sim, de ópio. Eles estão na cultura... Opioides são excelentes pra controle da dor. Usam muitos remédios. Morfina é opioide, essas coisas assim. Então, Oxicodona, eles opioide. estão na cultura humana há muito tempo. Tipo, há muitos anos a gente planta e faz agricultura e modifica há muitos anos, entendeu? Tipo, nós fomos os primeiros seres humanos a falar, olha, maconha, vou fumar, tá ligado? Isso O já problema é acontece há ficar muito tempo. chapadão, isso aí Deus não gosta quando o cara fica... Tipo, o cara ficar bêbado, Deus, porra. Mas Jesus tomava um vinho, não quero usar isso como argumento, mas o que eu quis dizer é que assim, eu imagino que Jesus não ficava bêbado, porque, tipo, faz sentido, você perde um pouco do controle e tal. Uhum. É essa que é a pira, tipo, não pode ficar chapado. Vamos lá, vamos devagar, que é muita pergunta ao mesmo tempo. Né? E eu tenho que explicar mais contexto. Não pode, se você só pode, não pode, Tá, aí então não vai. tem graça, né? A graça é... Não, graças de ter você aqui, é você não falar, ó, não pode fumar e acabou. Tá ligado? porque não pode, acabou, mas tem, dá pra explicar. Dá pra explicar que é mais legal explicar. Todo mundo tem uma ética que vem de algum lugar, né? De onde é que a gente tira o padrão de certo e errado? Né? Eu posso tirar do utilitarismo, o que é que gera mais bem pra humanidade, posso ser um absolutista graduado, eu posso ser isso, posso ser aquilo, todo mundo tem, posso crer em Kant, absoluto categórico, e tudo bem, imperativo categórico. A partir do momento que existe esse relato da ressurreição, e ele como centro moral da vida cristã baseia o fato de que aquelas testemunhas são confiáveis, eu tenho um Cristo que trouxe seus ensinos, né? Ele criou tudo, ele deu o manual do usuário, ele disse como é que a gente vive de uma forma que glorifica o nome de Deus. A ideia é que a gente crê na obra de Jesus pra nos salvar, e a gente vai fazer um monte de coisa errada mesmo, porque a gente é tudo fuleiragem, tudo forreco. Tudo atarantado, né? Então, como a gente é ruim, a gente tem que ter esse salvador. Só que existe um padrão moral que a gente quer viver pra agradar esse salvador e pra fazer o nome dele conhecido e agir de uma forma que seja coerente com aquilo para o qual ele criou o mundo. Deus criou o sexo, certo? O pênis e a vagina não são erros do processo de criação divina. Deus os inventou. E é bom por um motivo, é pra gente fazer. Só que Deus também criou o casamento. E segundo a ética, geralmente judaico também, mas Deus principalmente criou o cristã, casamento ou foi os homens? Foi Deus que criou o casamento. Deus criou Adão e Eva para o casamento, segundo o relato de Gênesis capítulo 1 e 2. Né? O casamento não é um fato social, o casamento não é uma tradição ocidental. O casamento, segundo a teologia cristã, é uma coisa que Deus criou diretamente. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Você diz que, tipo, pelo fato de como nós somos feitos, a gente eventualmente iria se unir, é o que Deus espera que aconteça. É o que Deus espera que aconteça, que a gente case. Ah, Monarque. Viu, cara? Que a gente Casar, se junte. Mas casamento é uma palavra que tem uma outra tipo de... Tipo, não necessariamente os caras na caverna estavam casando, eles estavam juntos. Então, depende de como você vai ler também certos relatos históricos, mas já entra em outras questões aí. Mas sim, casamento não como um ato civil, sabe? Não tinha o ato civil, mas era um ato familiar, né? Você saía de casa, você ia contrair uma nova unidade familiar, certo? Homem, mulher, filhos, esse processo todo. Esse é o ambiente, segundo a teologia cristã, onde o sexo se manifesta da forma que glorifica o nome de Deus, de forma que é saudável, que é bela, que é bonita e que pode ser aproveitada de forma plena, não é? O cristão não tem uma ética sexual dentro do casamento, sabe, tímida, ou que o sexo é uma coisa, meu Deus, tem que ser só daquele jeitinho. Será? Não deveria, certo? Não deveria. Gente que tem, né? Tem um livro no Antigo Testamento chamado Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que foi escrito por Salomão também, mesmo cara do Eclesiastes. Cantares, por mais que algumas pessoas às vezes interpretam de forma metafórica, a Jesus e a igreja, não sei o quê, é basicamente uma canção de amor sexual. Então, a Sulamita, que é uma noiva de Salomão, é uma canção que vai provavelmente ser cantada nas núpcias do casamento deles, na celebração. E assim, é amor romântico, é sexo, eu vou te pegar, tá ligado? É meio isso. Animal. É animal, é sexo físico, certo? O que mostra claramente que Deus se importa com o sexo de verdade, como uma coisa boa. O sexo não foi feito para ser motivo de vergonha ou para ser aproveitado de forma errada, mas foi feito para ser um ambiente de procriação, claro também, mas também de prazer entre o casal. Só que isso é configurado dentro da ética cristã como algo próprio ao casamento. A ideia é que você não tem toda uma experiência sexual de uma vida, que você sai experimentando com todo mundo e só em algum momento você encontrar em matrimônio e algo assim. E também tem outras configurações de relacionamento aberto, gente que pode ficar com qualquer um. Que talvez pra psicologia da pessoa seja melhor ela fazer sexo com um monte de gente e descobrir o que ela gosta antes de se comprometer com uma pessoa pro resto da vida dela. Pra 2019. psicologia? Não 2019. sei. Aí eu preciso ler paper de psicólogo, eu não tenho certeza. Mas não, penso assim, Não sei dizer. meio matemática, tá ligado? Você tem, por exemplo, tem muita gente que casa com a primeira pessoa que encontra, se Sim. fode, vive uma vida infeliz do caralho, porque depois tem filho. Eu não devia casar com a primeira pessoa que encontra. Vamos começar assim, sim. Primeira pessoa que encontra, falando sexualmente, é isso? Tem gente que pensa, tipo, tem gente que às vezes casa com a pessoa
pessoa só pra poder casar, porque ela acredita. Só pra poder ter sexo, é isso? Exato. É horroroso. Isso A pessoa- acontece. Felizmente acontece. Uma cultura de medo e coisas assim. Inclusive. Eu casei virgem com 21 anos, certo? Eu só transei com uma pessoa a minha vida inteira. Graças a Deus. Espero me manter assim. Não, Certo? eu também E espero. espero que minha Depois esposa não morra pra eu ter que achar outra mulher. Isso é uma droga cavalar, assim. Eu tô com a Isa desde meus 15 anos. Caralho. Né? Eu tô com 27. Então a gente tá junto aqui há Não, 12 o que me anos. impressiona é que você ficou do 15 aos 21 sem transar. É isso que Fiquei. me impressiona. Impressionante? É, Foi muito Você difícil. realmente acredita em Deus. Não foi fácil Ninguém não, pode confesso. duvidar da fé do Iago. Pode, não? Não, mas não é por mérito, não. Aí você pode achar que é, mas eu acredito num poder sobrenatural, tá ligado? Que nos mantém e nos ajuda. Também não sem percalço no caminho, eu era adolescente, fez um monte de merda também. Mas, graças a Deus, Jesus é poderoso, não é pelos nossos méritos. Né? Ele pode perdoar a gente, Igor. Certo? Há perdão da parte de Jesus para as cagadas que a gente faz com a nossa vida. Então isso é uma outra parada que eu fico pensando aqui. Pera, eu tenho que responder uma pergunta por vez, senão eu me perco completamente. porque Eu não você tô no falou- pânico. Tu falou lance de perdão, eu fico, É. puta. Mas, cara, é que assim, como é que eu vou pedir perdão um troço que eu nem acho que tá errado? Ah, não, mas aí Mas tudo esse é bem, o processo da conversão. Mas vai lá, continua. O arrependimento é isso. É mudar. Arrependimento no grego é metanoia. Noia não é da maconha. Noia vem de nous, certo? Vem de mente. Nous, né? Mente. Meta é tipo mudança de direção. Então, metanoia é uma mudança de mente. Você pensava de um jeito, tua cabeça mudou, compadre. Agora tu tá pensando de outro jeito. Eu não me arrependia, pra mim era tranquilo. Depois eu disse, vixe, cara, eu acho que eu fiz coisas erradas na minha vida. Entendeu? Eu não deveria ter me Entendi. comportado assim. O arrependimento é isso, é mudar a tua compreensão sobre o teu próprio comportamento e coisas assim. O arrependimento vem junto da fé, né? A fé é a confiança mais positiva. Não é só o fato negativo, eu fiz porcaria. Cara, a gente vai ter que fazer um outro flow, com certeza. O que tu não, tava tá falando maravilhoso. antes que eu não nem lembro? Meu Deus, tava falando do que, Jesus? Me ajuda, Jeová. Desculpa te Ele tá falando cara. sobre ética sexual, né? É, sobre verdade. esse processo de que essa parte psicológica também e tal, eu nem sei. Na verdade é isso. Você ia explicar, tipo, qual foi a sua experiência tendo casado. Ah, sim, eu casei. Cara, pra mim, a minha experiência pessoal foi maravilhosa, cara. Porque assim, foi uma droga não transar adolescente, tá ligado? Porque eu queria muito transar. Tu é doido? Quem é que não quer transar adolescente? E eu poderia fazê-lo. Eu tinha uma namorada. Muito linda. Só fica mais linda todo dia. Isa, né? Qual é o meu? É esse aqui. É, Isa, certo? E a minha esposa é maravilhosa. A mulher linda. Ah, linda. ele tava falando isso antes de estar ao vivo também, então é verdadeiro. Então, eu posso ter falado antes só pra poder você me corroborar agora. Então tu é muito inteligente. Ou é verdade ou é psicopatia. É. Então, cara, só que assim, a gente sempre se comporta com base nos nossos valores éticos e morais. Se eu acreditasse no utilitarismo, eu ia pensar no que é que gera mais bem-estar, certo? Eu acredito no relato da ressurreição, então eu acredito na ética de Jesus. Eu acredito no que ele disse, que o nome dele vai ser mais glorificado, que eu vou viver uma vida mais correta com ele, se eu guardar isso para o momento em que ele preparou para isso. E, cara, só fazer sexo com uma pessoa a minha vida inteira é uma coisa incrível para mim. Eu não tenho comparação, eu não tenho outras experiências passadas, eu não tenho memórias de outras pessoas, eu só tenho a Isa, tá ligado? E isso é maravilhoso pra mim. A Isa também casou virgem, né? Com a mulher é mais fácil atestado que com o homem, porque tem todo o processo de perda de virgindade, né? Então assim, é maravilhoso a gente poder ter vivido uma vida de entrega única, de exclusividade, tá ligado? E isso gera um tipo de intimidade, um tipo de relacionamento, de entrega, de confiança, que provavelmente seria mais difícil se ambos tivéssemos todo um histórico sexual passado e trazer essa carga toda pra dentro do relacionamento. Ah, isso impede o casamento ser feliz, próspero, o que for? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a experiência psicológica, que foi o ponto que você colocou, cara, pra mim foi muito melhor, assim, né? Então eu acredito que a gente se adapta psicologicamente ao tipo de compreensão de mundo que a gente tem. Se eu tenho uma compreensão de mundo que crê que esse é o certo, vai ser psicologicamente pior pra mim sair transando por aí. Entendeu? Vai ser uma experiência tátil mais agradável. Total. Mas psicologicamente aquilo vai ser muito mais deletério pra mim. Agora, se eu tenho uma visão de mundo viva e deixa viver, Deus não existe, não presta conta a ninguém, aí não, aí você faz o que você quiser, a consciência nem pesa. Agora, se eu tô dentro de um padrão ético cristão, cara, eu vou tentar ser coerente com esse padrão ético. Eu tentei ser coerente. Falho diversas vezes. Nesse ponto específico, graças a Deus, eu consegui entrar nisso e não me arrependo. Não me arrependo. Queria ter sido mais puro sexualmente do que fui. Não menos, né? Porque foi maravilhoso. Como Meu você casamento ter só sido ganha. mais puro? Você Aí eu vou ter que esperou até o confessar. casamento, é? Vou ter que confessar muitos pecados aqui. Agora eu entendi bem, né? Eu vou ter que falar as besteiras que eu falei. Os pastores que ficam lá na frente, lá, o menorzinho que fica na punheta aí, ó, não pode não. O Iago ficava como? Caralho. Aí você, fudeu, porra, irmão. Deus, dá um tempo. Ah, não, né? eu era uma pessoa ruim. Mas Deus foi bom. Mas Deus foi bom comigo. Deus me ajudou muito.
Agora a galera deve estar pensando um monte de merda de mim também. Mas não é tudo isso também não. Ah, mano, você é um ser Mas sim, humano. mas eu sou um ser humano falho, Pô, eu tenho um por pecado. mais- Cara, é muito estranho. Você falou esse negócio dos pastores que ficam acusando e tudo mais. Cara, é muito estranho você ter uma comunidade religiosa em que as pessoas não confessam pecado, tá ligado? As pessoas não apresentam fraquezas, que não há espaço pra vulnerabilidade. E mesmo nas lideranças. Cara, tem epidemia de pastor se matando, por exemplo, suicídio pastoral, Sério? essas coisas. E uma pessoa porque se os cara confessar deve ser libertador, Cara, cara. o catolicismo tá muito na frente do protestantismo nisso. De você ter o confessionário, poder contar, falar, abrir. Muitas igrejas não têm cultura de comunidade. De você poder sentar com os brothers da igreja e dizer, véi, ó, tô errando nisso, tô falhando nisso aqui, tô fazendo isso, e não quero, e a galera se ajudar, a orar, se acolher, entendeu? Tentar melhorar uns aos outros com amor e com graça. Não é aquela cultura do, sabe, do dedo na cara. É a cultura da irmandade, porque hoje o cara tá com dificuldade no área, eu posso ser eu amanhã, ou sou eu agora, e tá todo mundo lutando contra tanta coisa. Mesmo na liderança, eu não sou o ser intocável na minha igreja. Sou um cara que erra, que faz besteira, que peca, que exagera, que eu tenho os meus pecados, os meus desafios, e eu preciso da minha igreja me ajudando. Quem pastoreia um pastor, senão os próprios pastoreados da igreja, né? As pessoas da comunidade é que estão ali me ajudando, me encorajando. Eu tava vindo pra cá, aí um cara mandou uma mensagem pra mim lá da igreja, ei, pastor, muito cansado aí? Tá, o emocional tá bom? Muita coisa aí, né? Muita exposição? Tá legal? Tamo orando aqui, O hein? cara se importa, né? É, sim. Porque o cara sabe que eu tenho fraqueza. Eles sabem que eu fico ansioso às vezes quando viajo, que um negócio cheio de exposição eu posso ficar nervoso e ter crise, alguma coisa de dor no corpo. Tá, os caras estão cuidando do meu emocional ali. Eu tenho gente na igreja pra contar bobagens. Dizer, velho, pensei nisso, tô com vontade daquilo. Entendeu? Pra gente se ajudar. Se você perde o senso de vulnerabilidade e tenta viver dessa máscara, dessa náusea, sabe, negócio meu sartriano, assim, de achar que as pessoas têm uma visão de mim, eu tenho que corresponder à visão que eles têm de mim. Cara, é tipo um youtuber deprimido, tá ligado? Os YouTube tudo tendo que ser legalzão pras interwebs. Eu sei bem como né? que é isso. E querendo morrer, tá ligado? É. É uma droga, cara. Eu não tô dando nenhuma indireta, não. Não, mas é porque tá pegando direitinho. Ah, é? Tá. Eu não sou profeta, não. É só que é muito comum, tá ligado? Sim, Porque é essa muito vida de exposição, de estar na frente, as pessoas vendo, cara, tu virou uma casca. Sim. Tem uma música, cara, muito... Não escuta não que você vai se matar, se ouvir. Você tá desse naipe Ah, aí. acho que se eu não matei até hoje, tá, Ok, tô safe. cara, Nina Simone. Ah. Se chama Stars, o nome da música. Estrelas, né? Ela fala sobre fama na música. E ela fala sobre isso, que estrelas, elas vêm e vão, às vezes vêm rápido, às vezes devagar, às vezes quando você é jovem, quando você é mais velho. E às vezes elas morrem, as estrelas morrem, e tudo que sobra é a luz, né? De que é isso, né? Tem 7 minutos, o sol pra cá, aí o sol explodir, 7 minutos pra gente perceber. E às vezes é isso, o cara morre, e cara, os vídeos estão lá, tem uns negócios que ele botou ali no Instagram, e a luz tá lá, e demora pra gente perceber que o cara morreu. Aí ele vai falar que a gente, às vezes, nós somos como nadadores que quebraram suas clavículas, mas continuam nadando, né? Então assim, velho, a gente papocou o emocional, tá vivendo uma vida destruída, deprimido, sem vontade de nada, quer morrer, tá, aquele negócio horroroso, mas tem que estar lá, tem que Tem que fazer o outro rir. um vídeo por semana. Tem que ter lá, senão... Por semana? Oh, desculpa, um vídeo por dia. semana Foi tá mal. ó, Eu errei. vídeo! Não dá não. Tem que fazer 3 vídeos por dia pra poder o algoritmo não te matar, tá ligado? mas é isso. Cara, é uma loucura você viver nessa vida, É cara. loucura mesmo. E o que é que você faz no contexto desse? Vive- eu vou pra vive Jesus. nessa vida e foda. Vou pra Jesus. entendi. Acho que eu vou pra Jesus também, então. acabei- Vem com a gente 3D. 3K. Eu 3D não. 3D acabei- é outra, de outro programa. Qual foi a risada ali? também não entendi. Cara, mas ó, tamo ficando em cima da hora, tu tem que sair fora. É e verdade, tal. tem Ah, é? isso. Nossa, eu tenho que dar aula hoje. Isso que eu tava falando, a gente vai precisar fazer isso aqui outra vez, cara. Ah, eu me sinto eu muito adoraria, honrado. inclusive. Eu venho muito em São Paulo, dá pra gente marcar Obrigado, coisas. obrigado por ter vindo, Iago. Ah, cara, o prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Queria trocar uma ideia contigo sobre relações com outras religiões. e Ah, coisas você do tem tipo. meu WhatsApp também. Mas dá pra falar de outras religiões, dá pra gente conversar. Ah, mas é que é legal ter essa conversa pra galera. Ah, não, entendi. escutar, Excelente, tá excelente. ligado? Muito bom. E- Gente, eu que agradeço. Não é todo pastor que tem a oportunidade de ficar falando essas loucuras de religião pra todo lugar, assim. Porque, assim, eu me sinto constrangido até. Porque eu nunca imaginei que tantos comunicadores que não são religiosos iam me dar espaço pra falar de religião. Eu imaginei assim que eu podia vir aqui falar do meu livro, de mendigo, o povo quer ouvir. Mas o povo me chama e só quer falar de Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Porque no fim das contas, a minha vida inteira é uma desculpa pra isso. Eu fiz o negócio do mendigo pra ver se eu falava de Jesus pra alguém, tá ligado? E a galera tá comprando Genial, isso e cara. aceita É. e se interessa, sabe? Não, e... E isso Deu certo, e é cara. isso que compõe uma sociedade plural, uma Eu sociedade acho que você vai pro céu, cara. Eu acho. Você conseguiu, cara. Você tá falando, realmente, você tá falando de Jesus no pânico, tá ligado? É, verdade. e a galera deixou. Cara, eu fiquei maluco, porque eu tava muito nervoso no pânico. Eu tava assim, de desmaiar de nervoso. Antes, eu tava preparando respiração diafragmática já aqui, que o psicólogo ensinou, tá ligado? Eu tenho um amigo psicólogo que me ensina as paradas. Aí eu fico lá, já tava preparado pra me segurar aqui.
Eu tava freaking out total no avião vindo pra cá, assim, meu Deus, eu vou no pânico, mano. Tanta gente, eu vou falar besteira, vão falar por cima de mim, eu vou falar tudo errado, tá ligado? Eu fiquei mó nervosão. Hoje em dia o Pânico é o maior programa de entrevistas, né? Deve ser, assim, Acho que ele é maior de que o Roda YouTube, Viva assim. hoje em dia, né? Ah, é enorme. Aí eu, cara, lá no sofazinho esperando lá, os caras lá falando, você entra um pouquinho depois que o programa começou, no segundo bloco. Aí eu, que meu Deus, é agora o que eu vou falar? Cara, eu cheguei lá pra falar, não sabia nem o que é que eu dizia. Começou uma conversa de calango. E eu tava perdidaraço, sem saber o que fazer, tá ligado? Meu Deus, E o Emílio ficava cobrando que eu falasse alguma coisa num papo de calango. Que eu tava, sabe, o que é que eu digo aqui, meu Deus? Esse é um pouco do problema do formato do Pânico. Cara, também. aí do nada. Aí eu vou atribuir isso ao Espírito Santo e à oração das pessoas que estavam orando por mim. O Emílio olha pra minha cara e pergunta: por que você escolheu ser pastor? Aí pronto. Cara, eu tive que dar uma respirada assim pra tomar que a... Aí tá, eu preguei, Agora falei... vai. Aí assim, eu tava preparado que no Pânico é todo mundo falando por cima dos outros e tal. O negócio é aquela zoeira ali que faz o programa acontecer, né? É como funciona e é legal também. É o formato deles. É legal também. Aí, cara, eu fui preparado pra galera me cortar na terceira frase, tá ligado? Aí eu engatei Jesus, tá ligado? Porque Jesus na cruz morreu e tal. Falei. Eu acho que eu falei 1 minuto, 2 minutos, assim, ó. Ouvindo? Aí eu terminei de falar, aí o Emílio, mas você é pastor mesmo, né? Que bom, Cara, e é muito legal, eu fico muito feliz. Eu gravei com o pessoal do MBL agora de manhã também, então vou estar com a mesma roupinha, né? E cara, primeiras coisas entra Jesus na conversa. Eu fico muito feliz que a galera não me tolhe. Eu acho isso muito divertido. Cara, e aqui no Flow, a gente quer ouvir isso. A gente quer ter representantes de todos os lados Mas isso é muito legal. da nossa comunidade aqui no Brasil, né? Tô esperando quanto tempo isso vai durar, sabe? É, o tempo que a gente conseguir bancar. É. Aí a gente... O Flow Eu falo assim, eu tô falando dessa possibilidade de eu falar dessas coisas Entendi. em tanto Cara, lugar. entendi. Pô, eu falei do evangelho no canal do Pirula, tá ligado? Eu acho que vai continuar, eu acho muito que legal. a tendência é essa. Isso é muito legal, porque existem muitas pessoas comprometidas em uma sociedade plural, tolerante, em que o poder do convencimento é mais importante que da imposição. E é isso que eu acredito. Sim, cara, isso é como é devia ser, né? Né? Esse é o ideal, Exatamente. na minha opinião. Excelente. Mas, Iago, muito obrigado mais uma Igor, vez. cara, aí pela brigadão, moral. Monark. Valeu, Eu não falei em tela, eu acho, mas vim conhecer o Monark é tipo, pra mim conhecer, tipo Xuxa, tá ligado? no mínimo uma Paquita, sabe? Assim, porque assim, eu Xuxa feia pra caralho. acompanho o cara há muito tempo, não é um cara bem aparentado. Ô, que isso. Ele tava contando a história aí dos canais do que Leon, eu acompanhava há do Monark, muito tempo, do via Zé o Monark, é um... Viu ó, ele reporta. Não, eu sou fã do Leão há muito tempo. O Leão nunca me deu muita moral, assim, porque eu nunca tive contato com ele. Mas assim, eu tô cerceando o Leão, assim, sabe? Tipo um psicopata, tá ligado? Te passo o cotado da Nilce. Não, o Danilson eu tenho. Mas eu não fico... Ninguém tem o cotado do Leon. Não, imagina. Não, Tô falando isso. É porque ele não usa o WhatsApp. Não, ok. Assim, de verdade. Ele tá certo. Eu acho que ele tá bem maluco. Ah, ele tinha não. que conversar Eu com as queria pessoas. poder não ter celular. Eu queria poder ter uma câmera fotográfica no bolso e acabou. Mas assim, cara, de todo mundo de internet, assim, eu não acho. Eu passo pelas bandas que eu sou fã no aeroporto e não paro pra bater foto. Eu sou meio lesado, assim. Mas, cara, o Leon e o pessoal do Jovem Nerd, eu seria tietezinho assim, ó. Cheerleader assim, ó. Fica a galera pro Nerdcast, pô. Nerdcast Teologia. Eita. Mas, cara, eu acompanho esses caras assim, ó, há anos. É a única coisa que eu acompanho no YouTube. Aí, assim, sabe aquele negócio meio emocional, assim, de encontrar a Xuxa nos lugares? O Leon, o pessoal do Jovem Nerd, é minha Xuxa, tá ligado? É meio assim. Que massa. Se eu visse a Xuxa, eu me importaria menos. Porque se eu encontrasse esse pessoal. Aí é muito legal porque, por causa de certas projeções, no canal de teologia, eu nunca imaginei que um canal de teologia, falando de Jesus no YouTube, ia ter algum destaque nesse sentido, sabe? Com o público de fora da Eu acho que igreja. é a maneira que você fala, porque assim, igual eu te falei, Sim. até então, a maneira que as pessoas chegavam em mim era pra eu ter medo de ir pro inferno, tá ligado? Uhum. E eu vi, por exemplo, a primeira vez que eu vi você falando alguma coisa, acho que foi trocando ideia com... O cara que mora no Canadá, cara. Easy Nobre. Easy Nobre. Trocando ideia com o Beijo, Easy Nobre! Então, acho que a primeira vez que eu vi você foi Aham. trocando ideia com o Easy Nobre. Eu, caralho, esse cara tá falando aqui de uma maneira que faz sentido, pelo menos, sabe? Tipo, o cara não tá falando... Tratando argumento. ele tá pelo né? menos usando argumento, tá ligado? É muito legal isso. Eu fico muito feliz, porque pessoas que eu vi, assim, sabe? Pô, o cara aqui no YouTube aqui, o cara famoso, grande. Pirula, Monark por aqui, exemplo. entendeu? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Monark aqui. Não consigo nem imitar, eu sou um fracasso nisso aí. Eu fracassaria como ator. Aí, cara, e poder estar assim com essa galera que é nossa, os caras grandes que eu vi há tanto tempo e tal, e poder estar junto, compartilhando as coisas que eu acredito, tá ligado? Cara, eu podia morrer já. Posso não que tenha a Catarina, pra eu cuidar. Tem esposinha que tá muito bom o casamento. Esperamos que você viva muito, Iago. Tomara, Continua, tô indo pra academia pra perder É peso, isso. pra viver mais. Tá bonito, cara. Obrigado. Valeu então, Iagão. Obrigado aí Gente, por tudo, obrigado. obrigado pela presença. Obrigado ao público, Deus abençoe vocês. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem 20 reais, sobrando
E se vocês tiverem 20 contos sobrando aí, ó, olha só. Dá pro mendigo. Dá pro mendigo, mas o Flow também aceita doações. Nós somos quase um mendigo. Nós somos um mendigo na internet. Vamos passar a sacolinha aí na sua casa. Ó, cartão de crédito aí a gente tá aceitando, viu? Não adianta passar senha que depois não é abençoado. É. Então, galera, ó, primeiro link na descrição aí é o link do Apoia-se. Sem o Apoia-se, a gente vai, em um ano, fechar as portas. A gente precisa atingir a meta de Agora menos de um ano. Agora 11 meses. A gente precisa pelo menos 10 mil reais ali pra a gente conseguir manter essa parada, tá bom? Obrigado, todo mundo tá apoiando. Por um ano? Porque a gente 10 só reais por consegue... um ano é muito barato. Não. A gente só consegue 10 reais bancar. por mês. Ah, ok. gente- Eu fiquei preocupadaço. Como é que vocês vão viver com 10 mil reais por ano? Não, a gente... É que Não é assim, nem pra hoje... gente viver, cara. Só Pra manter a bancar o- É só pra estrutura. bancar isso aqui, a gente eu se fiquei vira. maluco, eu fiquei maluco. Assim. A gente se vira. Não, a gente Se vira. de outras maneiras. Eu vou comer fora, eu não uso esse dinheiro pra comer, tá ligado? Não, a estrutura aqui é pesada, os caras pagaram meu Uber, tá ligado? Eu pensei que eu tenho uma estrutura aqui, compadre. Aqui tem. A gente quer E tu fazer veio, direitinho. e tu veio num carro maneiro e tal, Foi né? Select? Foi o quê? Foi o maneiro, foi o Eu vim de maneiro. Corolla. Eu fiquei chocado. Não fala isso, que senão todos os convidados esperaram. Ih, nossa, tem que ir. Eu entreguei uma coisa errada. O cara que veio de Fetinho não ficar Vai com ficar- raiva O agora. cara veio de Quid, tá ligado? Mas é isso, gente. Um beijo. Boa tarde. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.